Olá, sejam então muito bem-vindos a uma edição especialíssima do Louros em Podcast. Durante os 4 anos deste mandato acompanhámos o dia-a-dia e os momentos de maior relevo e importância para o Conselho, tenham eles até sinal mais ou menos positivo. Estamos a poucos dias de uma importantíssima eleição e, obviamente, faz todo o sentido esta conversa alargada e um consequente esclarecimento do que se pretende para o futuro próximo deste importante Conselho. Agradeço aos 4 a confiança demonstrada por todos. O convite foi feito há muitos meses e com a concordância imediata de todos os candidatos. Uma pequena explicação para os convidados, os 4 convidados. O nosso critério obteceu também, de acordo com os nossos meios técnicos disponíveis, o critério que prevaleceu foi o facto de representarem partidos ou coligações com vereadores eleitos. Eu passo a apresentar então o painel. À minha direita está o Ricardo Leão, atual presidente e recandidato pelo Partido Socialista. À minha esquerda está o Gonçalo Caroço, atual vereador de Sem Pelouros e candidato pela primeira vez à presidência por parte da CDU. Nelson Batista, vereador eleito pelo PSD, com pelouros nas áreas do ambiente, economia e inovação, fazendo parte da coligação liderante do Executivo e é recandidato desta vez pela Aliança Democrática. Bruno Nunes, vereador Sem Pelouros e recandidato pelo Chega. Começava por pedir-vos uma apresentação sumária, mas principalmente as circunstâncias que motivaram o homem a esta candidatura. Se me permite, eu vou começar desta vez pelo estudante Gonçalo Caroço, da CDU. Bom, então, uma boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. É evidente que a minha ligação ao Conselho é desde há muito tempo e uma ligação muito forte, como é conhecido. Desde há muito que sou vereador da Câmara Municipal, com pelouros, sem pelouros. Fui também eleito na Assembleia de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas e, portanto, tenho dedicado boa parte da minha vida ao Conselho de Louros e a tentar melhorá-lo com a minha força e com as minhas ideias e com a CDU. E, portanto, o contexto que se criou neste momento foi o de ser eu o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Louros. Aceitei com muita honra e gosto, porque trabalhar para o Conselho é algo que efetivamente a mim me atrai e que é algo que eu tenho feito ao longo dos anos e agora com esta nova responsabilidade poderei fazer muito mais do que aquilo que consegui fazer até aqui, seguramente, assim queiram os municípios do Conselho de Louros. Bruno Nunes. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel. É uma sequência natural do projeto político que iniciámos enquanto Chega aqui em 2017, no qual eu já estava não eleito pelo Chega, mas tinha a representação da coligação que tínhamos proposto a candidatura em 2017. Fui candidato há 4 anos, o projeto Chega nasceu aqui e, portanto, está muito consolidado e é um conselho que a mim me diz muito. Foi aqui que pratiquei desporto, foi aqui que andei na escola, foi aqui que cresci, foi aqui que iniciei a minha atividade política ainda muito jovem, noutro partido, porque o Chega não tem assim tanto tempo, e portanto a ligação ao Conselho sempre esteve presente e era óbvia a candidatura ao final de 4 anos, aliás, como tínhamos falado no início do ano, para nós fazia sentido continuar com um projeto que ainda tem muito a dar a Louros e que este ano veio com uma perspectiva completamente diferente daquela que vinha há 4 anos atrás, onde pretendíamos a representação nos órgãos municipais e que desta vez vimos com o objetivo de vencer a Câmara Municipal. Nelson Batista. Bom, antes de mais, boa tarde também. Agradeço o convite que foi endereçado. É um gosto e um enorme prazer estar presente também neste debate. Cumprimentar os meus colegas e companheiros candidatos à Câmara Municipal de Louros. E o que me move é muito simples, foi tal e qual o que aconteceu também em 2009, quando me candidatei à Junta de Freguesia de Lousa e que me candidatei e que constituí a minha própria equipa para ganhar aquela Junta de Freguesia
estando aquela junta de freguesia a precisar de um abanão, e foi isso que eu consegui. Passados 12 anos de liderança na junta de freguesia, tenho um percurso em termos políticos que acabei por aperfeiçoar, acabando por ter... Eu sou licenciado em gestão, sou contabilista de profissão, sempre exerci a minha profissão nessa data, agora nestes últimos 4 anos não, porque estou como vereador com Pelouros e no Executivo, mas o que me levou a candidatar foi o facto de também ter me licenciado em gestão autárquica para me aperfeiçoar e ter conhecimento no território. Nasci no Conselho, vivo no Conselho, trabalho no Conselho, casei no Conselho, os meus filhos também são do Conselho, nunca saí do Conselho de Louros, portanto sou um lourense de gema, com muito orgulho. Só não fiz o ensino superior em Louros porque infelizmente não havia, agora também já temos, e acabei por fazer este percurso. Portanto, naturalmente, a minha vida e depois o PSD acabou por me fazer o desafio para eu me candidatar à Câmara Municipal há 4 anos, que aceitei com muito gosto. E estes 4 anos, enquanto vereador, deram-me uma experiência e um conhecimento em termos de Câmara Municipal que não tinha anteriormente. Se me perguntar se estou mais bem preparado, estou muito mais bem preparado do que estava há 4 anos. Por isso, a experiência que me deu, o conhecimento que me deu, a missão que eu desejo e que eu me envolvi para ajudar os lourenços e ajudar o nosso território, que eu presumo que é transversal a todos nós que estamos aqui, ajudar sempre os lourenços e a desenvolver o nosso território, foi isso que me moveu novamente a ser o candidato, com o apoio, neste caso, na AD do PSD e do CDS, para ganhar a Câmara Municipal de Louros também e a desenvolver o nosso território, porque realmente o nosso território é um território que tem um potencial enorme, e dar continuidade também, no fundo, ao trabalho que vim a fazer neste mandato, que foi um trabalho que, a olhos vistos, foi muito profícuo e muito interessante para o Conselho, nomeadamente na área económica e também na área ambiental, e que gostava muito de dar continuidade a esse trabalho, sendo Presidente de Câmara. Ricardo Leão. Bom, antes de mais, muito boa tarde. Cumprimentar-te a ti, Jorge, e todos os meus colegas e amigos candidatos a Presidentes de Câmara. Antes de mais, também elogiar o vosso trabalho que têm feito ao longo destes anos, naquilo que é a promoção do nosso Conselho, das nossas atividades, e por isso essa palavra de agradecimento pelo vosso trabalho. O meu nome é Ricardo Leão, sou licenciado em Gestão de Empresas, sou contabilista certificado, nasci no Conselho de Louros, as minhas filhas, nasci e sempre vivi no Conselho. As minhas filhas estudam nas escolas do Conselho de Louros, a minha vida foi toda aqui. Sou autarca desde 97, da Assembleia de Freguesia de Sacavém e Prior Velho. Fui com muito orgulho vereador da Câmara Municipal de Louros durante 12 anos, a quando da presença do Carlos Teixeira, com áreas como a educação e a cultura e o movimento associativo. Fui vereador 100 em Pelouros, fui presidente da Assembleia Municipal, fui tesoureiro da minha junta de freguesia, que é Sacavém e Prior Velho, fui deputado da Assembleia da República durante 5 anos e, por isso, a minha recandidatura é perfeitamente normal, após um mandato que eu considero positivo, à frente da Câmara Municipal de Louros, e, obviamente, o meu objetivo é continuar a transformar o Concelho de Louros, dando qualidade de vida às pessoas e, essencialmente, continuar a colocar Louros no centro daquilo que são os temas essenciais do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista metropolitano, como a educação, o ambiente, como a saúde, a mobilidade e a segurança, e por isso é isso que me leva ainda muito a por fazer neste nosso Conselho, e por isso me recandidato em nome do PS. Ainda na perspectiva individual, todos tiveram responsabilidades naquilo que foi o exercício e o debate político no Conselho nestes 4 anos. Numa frase, como classificam a vossa participação de acordo com o cargo e a função que desempenharam? Nelson Batista. Eu acho que classificaria como sendo um orgulho enorme estar nesta missão, neste mandato, que me deu um conhecimento muito aprofundado, e que acho que os lourenses reconheceram e valorizaram, e que todos nós estamos a trabalhar nesse sentido para que realmente o Concelho de Louros seja uma referência e que seja sempre visto pela positiva e não pela negativa, como habitualmente costumamos ouvir. Ricardo. Não percebi a pergunta. A pergunta é uma ligeira apreciação breve, numa frase, daquilo que foi o desempenho, neste caso, da sua pessoa no exercício deste último mandato. A primeira foi colocar Louros no centro. Mas não é preciso tanto no centro, mas está no centro de tudo o que é os assuntos importantes para o nosso dia-a-dia. E por isso o que acho que foi positivo naquilo que foi a transformação que nós fizemos neste Conselho, ao fim de 8 anos de uma gestão comunista que estagnou
completamente aquilo que era, digamos, a evolução e o progresso do nosso Conselho. Gonçalo Caroço. Bom, aquilo que posso sublinhar é que ao longo deste mandato tentámos mostrar que o caminho alternativo que tínhamos era melhor do que aquele que estava a ser seguido pela atual maioria, ganhou as eleições e, portanto, segue o seu caminho. No entanto, nunca deixámos de ser a oposição construtiva, mas sem perder os nossos princípios, sem perder os nossos objetivos e sem perder as nossas prioridades, que mostraram ser bastante diferentes daquelas que aconteceram neste mandato, com consequências para a população negativas, no nosso entender, e por isso cá estamos para apresentar esse projeto pelo qual também lutámos estes 4 anos na oposição. Bruno Nunes. Acima de tudo, acho que fomos a lefada de ar fresco, porque com 2 partidos com uma coligação pós-eleitoral com um objetivo definido que não tinha sido o proposto à votação, com alguns a abdicar dos seus princípios, e o terceiro partido que teria assento na Câmara Municipal muito preso ao passado, aos erros do passado e à falta de compromisso com o município no passado, nós acabámos por ser a verdadeira oposição, que criticámos quando tivemos que criticar, propusemos quando tivemos que propor, e uma das provas disso é que, de facto, o Executivo, em muitas das medidas que nós apresentámos, não teve reserva ideológica em perceber que não deveria impor uma linha vermelha ao Chega e, quando foi em prol da população, o próprio Executivo seguiu aquilo que eram algumas propostas e medidas nossas e, portanto, nós fomos, de facto, a lefada de ar fresco de mover um bocadinho as terras de Loures, no sentido em que esta alternância entre PCP e PS dos últimos anos tinha levado no último mandato a uma estagnação. Não é que tenha a evolução que eu considero que o município pode ter, mas saímos de um caminho que era um marasmo e que era um beco sem saída, que aparentemente Loures não se conseguia libertar de algumas amarras do passado e que felizmente esta nossa posição e a hipótese de estarmos presentes nos órgãos municipais abriu novos horizontes e novas discussões que eu creio que foram importantes e, portanto, em todos os órgãos, seja nos órgãos de fiscalização, seja no Executivo, tivemos um papel importante durante este mandato. Muito bem. Pedi a cada um dos candidatos um rápido olhar sobre a maior ou menor robustez financeira da autarquia, justificação ou falta dela para o assumido nível de endividamento e, no seguimento, se dão nota positiva ao aproveitamento feito pela Câmara Municipal dos fundos disponíveis pelo PRR, nomeadamente. E começava pelo Bruno. Em relação aos fundos do PRR, vou-lhe dizer que vem na sequência da minha resposta anterior, ou seja, o município, na pasta de transição da última autarquia liderada pela CDU, nomeadamente por Bernardino Soares, para este mandato, a pasta de transição de candidaturas ao PRR era 0. Tínhamos um problema sério de concretização, até por uma falta de visão, não creio que tenha sido ideológica, mas eventualmente até de alguma incapacidade de gestão que existiu no passado, porque não obstante o PCP ter a sua visão ideológica em relação aos fundos e à forma como é gerido, Bernardino Soares sempre disse que tentaria aproveitar tudo aquilo que estava disponível. O que é certo é que não aproveitaram e refletiu-se na impossibilidade de termos avançado com alguns projetos, nomeadamente na área da habitação, e não obstante eu até ter uma visão muito dispara do posicionamento se a Câmara deve ou não deve investir. Obviamente que todos percebemos a importância da coligação entre PS e PSD, foi uma forma do Partido Socialista salvaguardar a hipótese de aprovar alguns investimentos e empréstimos, que alguns eu não teria avançado com eles. Creio que a taxa de endividamento acaba por ficar demasiado subcarregada, mas era uma estratégia de grandes opções do plano. E o Chega, ao contrário do que muitas vezes dizem, o Chega tem um posicionamento democrático, respeita a democracia, e se quem ganhou tem essas opções do plano e é essa a visão que tem para o município, nós faremos oposição, estamos presentes na contestação daquilo que achamos que deve ser contestado, mas teríamos tido outras políticas, nomeadamente em relação à política fiscal, em que continuamos a criticar uma medida que teria que ser libertada a nível nacional pela Assembleia da República para colocar o IMI a 0, mas que aqui consideramos que deveria baixar aos 0,3, teria obviamente impacto orçamental na escala atual e nos montantes atuais, eventualmente penalizaríamos o orçamento municipal em aproximadamente 7 milhões, 8 milhões de euros, e obviamente era um esforço financeiro, mas quando ouço outros candidatos em algumas propostas que estão em programa dizer que estão dispostos a investir 10 milhões em habitação municipal do valor que está em orçamento municipal, eu preferia contemplar aqueles que ao longo desses anos têm pago
em detrimento de ter uma política desastrosa na área da habitação, porque não concordo com a construção feita pelo Estado. Portanto, chegamos a uma altura que, com a quantidade de retificações que foram feitas ao orçamento, ou tivemos de facto uma grande surpresa naquilo que foi deixado pela CDU, ou tivemos muitas alternâncias de visão da política do que era para fazer ao longo do ano. Como sempre disse, nós nunca aprovámos nenhum orçamento, nunca votámos favoravelmente, mas respeitamos a democracia e sabemos que quem ganhou tem o direito a seguir com as suas políticas de infraestruturas para o município. Muito bem, Gonçalo Caruso, qual é a sua posição? Bom, sobre a questão financeira, de facto, o município endividou-se fortemente neste mandato, algo que seria necessário para podermos aproveitar os fundos que estão disponíveis, os fundos europeus, PRR e não só, embora nós tivéssemos algumas dúvidas e discordámos em alguns desses empréstimos que entendemos que não deveriam avançar. Foi endividamento a mais de algumas propostas que poderiam ter sido, investimentos que poderiam ter sido feitos com o orçamento municipal. Portanto, é evidente que é algo que nos preocupa o futuro, porque o endividamento não está esgotado ainda, mas vamos ter que pagar esse serviço de dívida nos próximos anos e vão ser vários milhões que vamos ter que pagar num orçamento municipal que não contará nos próximos anos com as entradas dos fundos comunitários, em particular do PRR, que foi a grande fatia que entrou nestes anos. Depois, quanto à questão do PRR, importa referir o seguinte: o mandato da CDU termina em 2021. Depois de 2 anos de pandemia, onde só quem cá esteve é que sabe o que é que foi governar esta Câmara com 2 anos de pandemia, e o PRR inicia, são dadas notícias do PRR em 2021, e a meio do ano de 2021 é quando há uma decisão de que boa parte do PRR seria para a área da habitação. Nesse sentido, nós identificámos os terrenos possíveis, avançámos com os projetos que eram necessários avançar para esses terrenos, começámos com eles, e isso tudo ficou claro na pasta que foi passada ao Partido Socialista, na altura. O que aconteceu foi o seguinte, é que durante 1 ano e meio nada aconteceu na estratégia local de habitação, havia muita crítica, o Partido Socialista falava muito que a estratégia local de habitação da CDU era muito má, tinha que ser alterada, mas nada aconteceu. E 1 ano e meio depois iniciaram essas alterações e essas alterações foram um desastre. As 3 alterações que fizeram à estratégia local de habitação, todas elas deram resultado 0. Nenhuma delas resolveu nenhum problema de habitação no concelho. A única resposta que está neste momento a avançar foi aquela que estava identificada por nós e que se manteve na estratégia local de habitação neste mandato. Portanto, é evidente que achamos que o PRR não foi aproveitado, que se perderam oportunidades neste Conselho para resolver esses problemas. É claro que se fez obra, porque temos um PRR disponível, é natural que isso aconteça. Agora, ficámos muito aquém daquilo que necessitávamos e daquilo que era possível. Porquê? Porque, de facto, essas questões não foram as questões prioritárias, houve outras prioridades, e agora, neste final de mandato, é que parece que a habitação é que é a prioridade, mas não foi. A habitação não foi essa prioridade e, por isso, perdemos oportunidades muito importantes para a população aqui do Concelho nesse aspecto. Ricardo, um comentário lhe merece estas críticas que foram apresentadas até agora? Não, eu vou responder à pergunta, não é? Que fez. Eu não tenho que responder às críticas, não tenho que responder à pergunta que faz. Então não lhe merece nenhum comentário? Não, eu respondo à pergunta que me fez. Porque a crítica, uma delas construtivas, há outras que nem vale a pena. Dizer o seguinte: nós, quando chegámos à Câmara, quando cheguei à Câmara em 2021, final de 2021, nós estávamos completamente estagnados. Ou seja, a gestão CDU estagnou completamente tudo o que era investimento em áreas como a saúde, a educação, a mobilidade, porque entendiam, era a visão ideológica e sectária da CDU que tinha para este Conselho, que a responsabilidade era sempre do Governo, do A, do B, era a chamada gestão passa-culpas.
E, de facto, nós, quando assumimos esta Câmara Municipal, sentimos mesmo essa estagnação. Aliás, qualquer município do Conselho de Loures, durante 8 anos, tão se cediu, via outros municípios ao lado a fazer centros de saúde, e aqui não se fazia. Porque, vamos falar de centros de saúde, eu digo já que é para não haver depois conversa sobre essa matéria. O Centro de Saúde de Moscavide, em 8 anos, nós deixámos. Está lá a placa do Bernardino. O que fizeram foi sentir que está lá a minha placa, mas eu não me quero apropriar a esse centro de saúde. Foi o único, em 8 anos. Nós agora estamos com 4. Agora, dizer o seguinte, eu deparei-me com decisões que tinha que tomar. Primeiro, recuperar todo o atraso da estagnação de investimento durante 8 anos. E isso só foi possível graças a quê? Ao aproveitamento ao máximo daquilo que é o PRR, daquilo que é o PT 2030, ainda algum overbooking do PT 2020, que também ainda fomos capazes de ir buscar, mas acima de tudo, através alavancado pelos fundos comunitários e pelos empréstimos bancários, tenho essa consciência. Mas dentro daquilo que é a capacidade de endividamento do município, de forma controlada, fazível, executada, sem colocar a saúde financeira do município em causa. Isso foi conseguido. Foi aqui falado sobre a habitação. A verdade verdadeira é esta. Quando nós chegámos à Câmara não havia um único projeto metido de habitação. Bola. Zero. E por isso o que nós fizemos foi fazer os projetos, porque nem isso havia. Havia a estratégia local de habitação, os municípios foram, digamos, fazia parte, por parte do Governo, colocar a estratégia local de habitação. Agora, projetos não havia nenhum. Nós fizemos uma candidatura, tivemos que recuperar um conjunto de atraso relativamente a outros municípios que já tinham um projeto, nós não tínhamos nada, e fizemos uma candidatura de 125 milhões para a habitação. Só nos deram 72 milhões de euros. Nós tínhamos previsto, aliás, fazer 700 fogos através do PRR, não foi aprovado, estão em construção perto de 300 fogos e que vão estar prontos dentro do prazo do PRR, que é em junho do próximo ano. Mas fizemos uma coisa, quando ouvi aqui dizer que não deu resultado, deu. Nós fizemos algo que era importante na habitação municipal, que foi requalificar 1.200 fogos, dar dignidade àquelas pessoas, e por uma razão particular. É que quando nós chegámos à Câmara, da habitação municipal, havia 14 milhões de euros de dívida, havia 55% dos moradores que não pagavam renda, e depois havia os outros 45% que pagavam, e era injusto. Quando se fala de justiça, justiça é todos termos direitos e todos termos deveres. E é um dever do morador de uma habitação municipal honrar pela sua renda. Não, mas eu estou a dizer os resultados que deu a mudança da estratégia da habitação, que foi requalificar 1.200 fogos, dando dignidade às pessoas, mas acima de tudo fazer o quê? A Câmara também tem que cumprir a sua parte, que é dar dignidade e fazer as obras necessárias. E depois tivemos que exigir às pessoas o pagamento da renda. Baixámos os incumpridores para 15%, muito em conta daquilo que também a Câmara, como senhoria, estar a cumprir. Portanto, nós aproveitámos ao máximo. Acho que somos dos municípios, isso é relatado até na própria área metropolitana de Lisboa, e os dados são públicos, somos os municípios que melhor aproveitamos o PRR, não só para a habitação, como para a saúde, para a construção dos centros de saúde, como para aquilo que foi a requalificação enorme do nosso parque escolar. Nossa, Batista. Muito bem, eu vou começar por fazer aqui uma ligeira correção, até porque eu gosto muito de números e esta área do investimento e da área do endividamento, eu quero só fazer aqui um ligeiro esclarecimento. O que aconteceu neste mandato, que eu fiz parte também deste Executivo, não houve um endividamento, houve um investimento. Este mandato traduziu-se num investimento em que nós recorremos a tudo o que foi possível para conseguirmos fazer obras. E com uma nuance que é o seguinte, é que conseguimos investir, fazer obras e ainda conseguimos baixar impostos. Proposto pelo PSD, conseguimos ainda baixar o IMI. Quando nós chegamos em 2021, o IMI estava em 0,37. Quando eu ouço o candidato Bruno Nunes dizer que o IMI deve baixar até ao limite da taxa legal, estou de acordo, porque o IMI é um imposto que as pessoas acabam por pagar e que no fundo não é justo, é um imposto que acaba por ser cego. Mas nós conseguimos baixar e em 2025 já estamos em 0,362. Deveríamos ter baixado mais, deveríamos. Mas para manter as contas certas, até porque somos racionais, e para manter as contas certas entendemos que este devia ser a razoabilidade de manter este imposto. E mais, dar-lhe aqui uma nota também, por proposta do PSD, jamais e anteriormente alguma vez aconteceu, o IRS e a CDU sempre foi contra a que se baixasse o IRS, e nós, neste mandato, conseguimos baixar o IRS. Quando nós chegamos em 2021, o IRS estava em 5%, que é a taxa máxima, e baixamos consecutivamente, e neste momento, em 2025, estamos em 4,7%.
E vamos baixar mais. Se eu continuar na Câmara Municipal de Loures, e se for como Presidente, vamos continuar a baixar mais o IRS, ficando o dinheiro na carteira dos nossos contribuintes e dos lourenços. E depois dizer o seguinte, não me assusta nada, mesmo nada, esta questão do investimento que se faz no Conselho de Loures, contraindo empréstimos, ou recorrendo ao PRR e aplicando bem os fundos. Primeiro, porque a primeira prioridade para se gerir bem é fazer bons negócios. E os bons negócios são sempre para ambas as partes. E é a questão da taxa de juro. E todos os empréstimos que nós conseguimos construir foram com boas taxas de juro. Taxas de juro execuíveis e que conseguimos pagar. E depois, com o que nós crescemos no nosso Conselho, neste mandato, com mais de 5 mil empresas para o nosso território, estas 5 mil empresas vão pagar impostos no nosso território, nomeadamente a derrama. Estamos a produzir mais receita. E ao produzir mais receita, conseguimos ter mais proveitos. Ao ter mais proveitos, conseguimos ter mais pessoas a viver no território, e aí depois entronca com a habitação, para que conseguimos ter mais pessoas aqui a viver e a criar riqueza no nosso território. Na questão da habitação, todas estas pessoas depois têm que pagar taxas e têm que conseguir viver no território. Portanto, o território só cresce com este desenvolvimento. E é fundamental para haver desenvolvimento, tem que haver investimento. E foi isso que foi feito. É pouco, é. Mas, contrariamente ao que aconteceu nos últimos 8 anos, que não era nada, é uma feitura. O que nós fizemos neste mandato. E depois dizer-lhe o seguinte também. Todas as obras que nós fizemos, há só uma obra aqui que me ficou efetivamente atravessada. Permita uma expressão. Mas que eu acho que é possível se fazer. É o tema seguinte. Mas eu vou já mesmo... Vamos já falar das obras. Então, quer começar? Podem entroncar já na questão das obras. Dizer que, e finalizando, para que isto fique bem claro, o que houve aqui foi um investimento claro, assertivo, no fundo, para conseguir fazer desenvolver o Conselho sem endividamento. E dizer mais, em termos do anuário dos municípios, todos os anos a Ordem dos Contabilistas publica o anuário dos municípios, a Câmara Municipal de Loures, felizmente, que ainda tem uma grande capacidade de endividamento, e eu aí posso garantir, porque sei bem daquilo que estou a falar. Então, Portanto, quem vier a seguir tem todo esse... Vamos então às obras, as que foram feitas, as que ainda estão em execução, as que vão começar e as que foram adiadas, balanço, dificuldades, erros e grandes vitórias. Pedia ainda que incluíssem o vosso posicionamento sobre o atual momento do processo do método de superfície. Ao que parece, poderão existir algumas novidades nos próximos dias. E começava então, pelo Nelson Batista, que já tinha o tema engatilhado, digamos assim. Começo já pelo metro e dizer que para nós é um privilégio enorme conseguirmos ter o metro finalmente, porque foram anos e anos e se calhar décadas de anúncio do metro, até com esta questão do burro e do Ferrari, e que nunca mais tínhamos metro. Acabamos de ter muitos burros e poucos Ferraris no Conselho. Mas finalmente vamos ter o metro no Conselho e hoje vou dizer bem, porque ontem disse mal, pelo menos todos os que estão aqui estão de acordo com a vinda do metro para Loures. Eu disse mal porque me distraí, porque uma iniciativa liberal é contra a vinda do metro para Loures, que é uma coisa que não faz sentido, mas também não vamos falar porque não está presente. Portanto, são opções políticas que devem ter e depois devem se responsabilizar pelas mesmas. Portanto, e pelo que sei, e pelo aquilo que nós temos vindo a falar, a vinda do metro está numa fase de adjudicação, provavelmente ainda até final deste mês, início do próximo mês, e acreditamos muito que o metro até 2029 será uma realidade no nosso Conselho e que vai, efetivamente, ter aqui um grande desenvolvimento. Mas dizer-lhe que em todas as obras que foram feitas e no acordo que nós conseguimos, dizer-lhe aqui que é um orgulho enorme nós não termos aqui esta questão, como diz o Ricardo Leão muito bem, esta questão, e é um termo dele, o passa-culpas. Nós aqui não temos que passar culpas, temos capacidade de fazer, fazemos. Esta sempre foi a minha maneira de ver a política e a minha maneira, enquanto gestor, se temos capacidade orçamental, se temos possibilidade de fazer, não temos que estar a pedir responsabilidade aos outros, mesmo sendo os outros responsáveis. Já o fiz enquanto era Presidente da Junta de Freguesia de Lousa e dizer-lhe que eu nunca tive o privilégio de trabalhar quer com um governo meu, da minha cor, do PSD, quer com a Câmara Municipal também da minha cor. E não é por causa disso que não se trabalha. E o trabalho foi feito, sem dúvida absolutamente nenhuma, e as aplicações em termos de gestão autártica no território foi feita. Por isso, a variante de Loures, o quartel da GNR Selvas, a saída da A1, que é uma obra de total responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, a construção da Ponte de Palhais, a questão da videoproteção, que é um enorme avanço que nós vamos ter aqui para o Conselho de Loures, que foi sempre uma ambição, é uma proposta do PSD aqui sempre para o Conselho de Loures, finalmente está concluída com a avaliação do território
quer da PSP, quer da GNR, com a colocação das câmaras no território, que vai ser à volta de 5 milhões de euros que nós vamos investir aqui no território e que vai ser uma realidade no próximo mandato. A questão do estádio municipal, a questão da variante de Loures, a variante de Sebas, que não foi possível neste mandato, mas que está em fase de projeto, todos estes projetos. Há aqui que, como eu ia dizer há pouco, que me deixou aqui, no fundo, atravessado com a feitura do mesmo. Foi a questão da recuperação da Estrada Nacional 8 até ao Pinheiro de Loures. Era fundamental, é uma obra estruturante, é uma obra muito importante para o desenvolvimento do nosso território, nomeadamente da cidade de Loures, e é uma obra que tem que ser feita muito rapidamente e que no próximo mandato tem que ser aposta de quem estiver a presidir a Câmara Municipal de Loures. Essa obra tem que ser uma prioridade e tem que avançar, tal e qual como a Nacional 10, que agora também é competência da Câmara Municipal de Loures. A Nacional 10 tem que ser toda ela recuperada em termos de águas pluviais, prepará-la para peões e com ciclovias e preparar aquela estrada também a dar resposta àquilo que ela necessita para termos realmente um concelho mais adequado. Portanto, em termos de obras e daquilo que precisamos, depois eu já nem vale a pena dar aqui a falar, tanto já foi badalado, os centros de saúde, as escolas, tudo o que foi feito foi um investimento que acabou por desenvolver o concelho. Agora, se perguntarmos se o nosso concelho estará ao nível dos melhores concelhos da área metropolitana de Lisboa, ainda não está. Ainda há muito por fazer, portanto este é um trabalho que tem que se dar continuidade, tem que se trabalhar. Agora, há uma coisa que eu digo aqui, tem que haver aqui uma estratégia para que o concelho siga este caminho. Não é quando chegarmos, ou quando chegar outro presidente ou outro executivo municipal, quebrar aquilo que está a ser feito. Para bem do concelho, tem que haver uma estratégia municipal e em termos de crescimento municipal. Não vou terminar sem falar aqui de uma área que para mim é fundamental e que acabou por entroncar aqui também na questão da questão que se falou aqui do déficit ou dos investimentos e que tem a ver com o CIMAR. Já vamos falar do e CIMAR. que a Câmara Municipal... Já vamos falar com o CIMAR. Então termino esta fase. Ricardo Leão, orgulhoso da obra deixada deste mandato? Bom, então, é obra, estás a fazer a pergunta de uma forma lata, geral, Sim. vai dar algum tempo e depois, obviamente, para falar. Sim, estou porque nós fomos capazes, como disse há pouco, de fazer o investimento que era necessário para recuperar, mas ainda há muito por fazer, mas, de facto, o atraso era imenso. Só que uma observação ao que a da nossa Matrícia disse, nós não tivemos taxas de juros diferentes dos outros, nós tivemos foi um spread. Sim, um spread muito vantajoso relativamente aos outros. Dizer o seguinte, relativamente aos investimentos que nós fizemos, nós estamos a falar de um investimento incomparável com qualquer outro mandato na Câmara Municipal de Loures relativamente àquilo que é a requalificação do parque escolar. Nós começamos, por exemplo, naquilo que é as escolas básicas 2, 3. Eu, como sabem, faço parte da direção da Associação Nacional de Municípios e já na altura do governo do António Costa, PS, fizemos um acordo, através da Associação Nacional de Municípios com o próprio governo, no sentido de requalificarmos um conjunto de mais de 400 escolas básicas 2, 3 e secundárias do nosso país. Conseguimos incluir no Conselho de Loures cerca de 8 escolas. Elas foram priorizadas entre prioridade 1 e prioridade 2. E por isso dizer aqui, que eu já vi aí muitas notícias, muitos posts nas redes sociais, que as escolas de Loures ficaram fora Não, o aviso que saiu do Governo foi ainda para as prioridade 1, que ainda faltavam fazer, e depois há de sair para a prioridade 2, ficaram fora. Há que dizer isto de forma clara. Ou nós tivemos escolas que já estão em obras. Você lembra-se do que era a Gaspar Correia. Você lembra-se do que era a Maria Veleda Santo Antônio dos Cavaleiros. Então são duas escolas que já estão em obra. E estão em obra porque o PRR, que nós conseguimos ainda incluir dentro do PRR, estas da P1, o aviso que o Governo fez, já não vai ser PRR, vai ser através de Fundo Europeu de Investimento, mas essas são do PRR. Mas o município de Loures, em cada escola, vai investir ali cerca de 1,5 milhão de euros, porque os avisos de candidatura, por exemplo, os monoblocos estavam fora. E por isso nós estamos a fazer um investimento naquilo que é a requalificação. A Maria Veleda, a Gaspar Correia é um bom exemplo. As outras 6 escolas, nenhuma vai ficar para trás. Aliás, a Gaspar Correia também vai, a Maria Veleda Santo Antônio dos Cavaleiros, com um pavilhão desportivo também incluído. E depois temos outras 6 que nós não cruzámos braços e ficámos à espera que o aviso saísse. Nós já gastámos 3 milhões de euros nos projetos para ficar num estado de maturidade muito à frente dos outros municípios, que mal sai o aviso, que ainda estamos. Aliás, projetos que nós, e eu não estou contra os outros presidentes de Câmara que não quiseram fazer os projetos, uns
da CDU, porque entenderam que isso era o governo que tinha que fazer, e outros por dificuldades financeiras. Eu entendi fazer, e foram 3 milhões de euros de projetos para estas 6 escolas. Mal ouvi saia, lançamos, digamos, a candidatura. Que é o caso da Escola Secundária de São João da Talha, que vai ter pavilhão desportivo. É o caso aqui da José Afonso. É o caso da Escola Secundária de Sacavém. É o caso de Pires Coxo. É o caso da Setão Monteiro, que vai ter pavilhão desportivo. É o caso da Mário Sá Carneiro, também com pavilhão desportivo. Mas nós fizemos um conjunto de investimentos. Olha, número 5 de Camarate vai agora abrir no início do ano letivo. O primeiro ciclo, o pré-escolar já iniciou, que não tinha, e agora vai começar o primeiro ciclo. A nova escola básica da Portela da Azóia, que estava num estado lastimoso e que toda a população da Portela da Azóia agradece imenso aquele investimento que foi feito. A obra está a ser feita na escola básica do Zambojal, a que foi feita na Covina, a obra que está a ser feita na escola básica do Infantado, toda a gente pode, e que vai ser uma escola moderníssima, com todas as condições, vai ser uma escola importantíssima. Um projeto que nós iniciámos com muito orgulho, que foi colocar um polo desportivo, fazer a cobertura de um polo desportivo em cada freguesia. Houve algumas que foi possível fazer em lotes escolares, para permitir que as crianças não tivessem, quando chove ou quando faça sol, numa sala de 20 ou 30 metros quadrados, e pudessem ter, o caso, por exemplo, em Santaria da Azóia, é um sucesso, aquela cobertura que fizemos da Escola do Alto da Era, pela proximidade que tem ao Clube Desportivo de Santiria. E, olha, outros, os sintéticos, que foi curioso, eu era vereador do desporto na Câmara, e foi agora preciso ser, às vezes, Presidente de Câmara para fazer o sintético de Pocelas, para fazer o sintético de Santiria, para fazer o sintético dos Tujais, e depois temos, obviamente, no futuro, a importância que nós vamos ter, no caso da Milhada, que vamos amanhã apresentar o projeto da comunidade educativa, para transformar aquela escola num futuro polo do pré-escolar e fazermos um bloco do primeiro ciclo na escola Setão Monteiro. A número 1 da apelação já está a decorrer o concurso público. Vamos lançar agora um concurso público para a escola de Frielas, e um objetivo que nós temos, e que eu já o assumi, que é uma futura escola básica em Lousa, contígua àquilo que nós, daquele polo esportivo que fizemos a cobertura muito recentemente, com um terreno que é da Câmara e que é possível fazer-se. Na área da mobilidade, foi um investimento enorme que fizemos. Olha, eu vou-lhe falar da saída da A1. A saída da A1, durante décadas, ouvia falar da saída da A1 na Bobadela, e ouvia-se falar, e o governo é que tinha que fazer. Fazemos nós, olha, foram 10 milhões e meio que o município vai pagar, mas é determinante para toda aquela zona oriental do concelho de Loures. Olha, foi feita aquela rotunda em Santiria, ao pé do Lilo, na Nacional 10, que faz uma fluição de trânsito enorme. Estamos a falar da rotunda da Quinta do Património, que a CDU votou contra, e que aquela população agradece imenso. A requalificação da Praça da República em Sacavém, a variante interior a Loures. O concurso público que fizemos de 3 milhões de euros em asfaltamentos de vias que já não haviam Alcatrão há imenso tempo, e com medidas da calmia, daquilo que é a segurança dos nossos alunos e dos nossos docentes, mas acima de tudo também daquilo que é a circulação viária com segurança perto das escolas. E é verdade aquilo que se diz da rua Avelar Brotero. A rua Avelar Brotero estava prevista fazermos, e estava previsto fazer a sua empréstimo bancário para se fazer a obra. Mas com a vinda do metro, ou seja, nós não podemos fazer, São Louros para. E, portanto, estou preparado que depois da intervenção do metro, que vai revolucionar e que vai ser a adjudicação feita ou este mês ou durante o próximo mês, é importante que depois se faça essa intervenção na rua Avelar Brotero. Na zona oriental ainda do concelho, a implementação do LIOS, um sistema em BRT, com circuito próprio, que vai dar resposta a mais de 90 mil utentes. Aquilo que fizemos nos transportes públicos, mais a oferta em 23%, que não é ainda o que nós queremos, mas reforçamos essa oferta. E depois, obviamente, aquilo que é o desporto. E isto eu termino com aquilo que foi o estádio municipal, a futura sede do Grupo Desportivo de Loures, em que o que nós tínhamos era um desenho, um bonecozinho, que ainda com o anterior diretor do urbanismo, do tempo da CDU, nem sequer cabia no lote disponível para fazer esse estádio. Portanto, tivemos que resolver a atrapalhada que estava, e está em obra. Um estádio municipal, porque foi dada, a palavra honrada. Está a ser feita, é verdade, com recurso a empréstimo bancário,
bem sei, mas determinante para aquilo que é para os Tivolores, mas não só. Passamos a ter um estádio municipal, que vai ser a sede do Grupo Tivolores, mas também com outros tipos de iniciativas que o município de Louros pode ali fazer e vai com certeza fazer. Termino com a saúde. A saúde foi um investimento ímpar naquilo que é os mandatos anteriores. Nós estamos a construir, já construímos 2 centros de saúde, já inaugurámos o do Tujal, inaugurámos ainda ontem o novo centro de saúde dos Tujais. Está em obra o novo centro de saúde da Bobadela, está em obra o novo centro de saúde de Camarate. Isso só é possível porque nós tivemos esta visão, em vez do passa-culpas, de querer fazer parte da solução. Um investimento municipal nos centros de saúde dos 26 milhões de euros, 7 milhões são da Câmara. Mas eu queria comparar, já estamos aqui a fazer comparação, eu tenho estes dados aqui. Olha, na saúde, no último mandato da CDU, investiu-se 2,6 milhões de euros. Este mandato investimos 21 milhões de euros. Na mobilidade, a CDU investiu 10 milhões de euros, nós 19 milhões de euros. No espaço público, nós 37 milhões, a CDU 14 milhões de euros. Da educação, esta tirei dos 8 anos de gestão da CDU, 28, nós só este mandato estão na rua 50 milhões de euros. E por isso, sim, estou muito orgulhoso com o trabalho que foi feito, muito ainda por fazer, mas teve que haver coragem, não para aquilo que o Governador Nacional aqui disse, não é despesismo, houve um investimento que teve que ser alavancado pelo PRR, por empréstimos bancários, para podermos ter uma taxa de execução que supera em muito os 85%. Bruno Nunes, qual é o seu olhar sobre este elencar destas obras durante este mandato? O meu olhar é que se era para estarmos durante 10 minutos a ouvir a debitar obras, podíamos passar um PowerPoint. A este momento já perdemos toda a gente, já ninguém nos está a ver. Deixe-me dizer de uma forma muito concreta. Eu, quando era miúdo e estudava aqui, quando a Pedro Alexandrino ainda era em Loures, estava junto à lixeira, quando estava a construir na Póvoa de Santo Adrião, quando chegava a casa e dizia, passei de ano, o meu pai dizia, não fizeste mais que a tua obrigação. Ricardo Leão não fez mais do que a obrigação dele. Tinha mais de 320 milhões à disposição, tinha um PRR à disposição e, portanto, não fez mais do que a obrigação dele. Podemos vir agora aqui debitar, durante mais 10 minutos, um quarto de hora, ficar a debitar as obras todas, mas isto vale o que vale. Ou seja, inclusive, vale o que vale. O vereador Nelson Batista começa a intervenção ao Sr. Vereador. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Até somos dois do mesmo clube. Tínhamos um treinador a determinada altura que dizia handball, mão, futebol, pé. Que é para enquadrarmos. Porque aquilo que acaba de dizer coloca aqui uma série, nas suas obras, se as pessoas puxarem para trás e forem ver as obras que o vereador Nelson Batista elencou, 90% das que elencou são obras para o futuro. É uma visão para o futuro. Porque a maior parte delas não estão concretizadas e aproveitámos nesta amálgama de obras as que foram feitas, as que não foram feitas, as que um dia vamos fazer, as que já vinham de trás. Ou seja, a concretização, na realidade, é muito subjetiva em relação àquilo que foi aqui apresentado. A grande parte significativa das obras, óbvio, foi feita obra, óbvio que sim. Mas sabe que há coisas que depois deveriam ter sido feitas. Quando falamos, fizemos as escolas hoje não estão como estavam há uns meses atrás. É verdade que tínhamos o parque escolar muito mais debilitado do que está hoje. Vejo alguns diretores de agrupamentos de escolas afetos a alguns partidos preocupados a tomar posicionamentos políticos falsos e que deviam ter cuidado porque na escola não deve entrar nem ideologia, nem deve entrar política, como aconteceu com o seu diretor da escola, Cetal Monteiro, nas últimas horas, que fez algumas asneiras, inclusive com algumas missivas, que remeteu para esta Assembleia Municipal a culpabilizar o Chega quando a pronúncia daquilo que ele está a falar nem sequer é do Chega e, portanto, no mínimo deve ter noção do que está a falar. Mas, olha, falo, por exemplo, da Escola Arco-Íris, em que eu, se fosse Presidente de Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, teria vergonha, mas vergonha a sério, de no Bloco B, por exemplo, continuarem a ter salas onde não tem janelas, não existem janelas na sala, e se disserem que é mentira, eu posso enviar depois para passarem aqui em calquite e colocar aqui a imagem do que eu estou a dizer, e gastarmos na mesma semana em que não há janela, gastarmos na contratação de Calema e de Rui Veloso numa ação de propaganda do Partido Socialista em Moscavide e Portela, como eu já não vi há muito tempo, mais de 100 mil euros. E essas obras, que foram obras apresentadas através de cordas de música, também deveriam passar, como por exemplo o problema da limpeza urbana que temos em Camarata, o problema seríssimo que temos na estrada de Fetais, mas este fim de semana houve dinheiro para Carolina Deslandes, através da Junta de Freguesia. Portanto, as festas e festarolas foram muita obra feita, de facto, por este Executivo.
Portanto, está tudo mal? Não, não está tudo mal. Houve obras infraestruturais que foram importantes para o município, umas vinham de trás, mas parece que chegamos a esta altura das eleições e que temos todos a necessidade de bater palmas e dizer muito bem, muito bem. Não, não é muito bem. Não fizeram mais do que a obrigação de quem tinha, de facto, mais de 320 milhões de euros para investir no território. Que muito dele, de acordo com a nossa perspectiva, foi mal investido. Obviamente, lá está, no respeito do princípio democrático, foi uma decisão que fizeram. E depois eu ouço, o Sr. Vereador Nelson Batista dizia, não foi um custo, foi um investimento. Não haveria investimento sem alocarmos o custo. E o custo foi feito através dos empréstimos, porque através do orçamento municipal nós continuamos com uma limitação de investimento deixado e que vem de trás da CDU e que este Executivo não conseguiu cortar, porque os 320 milhões de euros que são resultado do nosso dinheiro de todos, porque o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é nosso, outras mentalidades é que acham que o dinheiro é do Estado, o dinheiro é nosso e a realidade é que nós olhamos para aquilo que poderia ter sido investido e da maneira como poderia ter sido gerido e não o fizemos, continuámos a subcarregar e não baixámos ao 0,3 no IMI, não demos mais margem no IRS, houve muitas opções financeiras que não as conseguimos aplicar, porque tivemos que tomar opções gestionais que criaram o endividamento, obviamente, feito através dos empréstimos que estão neste momento a decorrer e que, no meu entendimento, tem um problema base central que, basicamente, estes últimos 50 anos não querem fazer uma alteração e, quando Chega fala dos 50 anos, é um facto, porque para as pessoas terem uma noção, hoje em dia o quadro de pessoal dentro do orçamento municipal oscila entre os 52% e os 53% do orçamento. E, portanto, 52% a 53% do orçamento, entre quadro de pessoal, avanças e enquadramento financeiro que existe na gestão, que é um processo que vem de trás, e vem de trás com muitos casos. E eu não estou a dizer com isto que os trabalhadores municipais devem ser despedidos, mas que há, de facto, um repensar da máquina de que é a Câmara Municipal. Nomeadamente, todos nós sabemos que existiram algumas alocações partidárias durante muitos anos, algumas delas feitas à 25ª hora, antes do dia das eleições, no sábado antes das eleições, houve gente a entrar nos quadros da Câmara Municipal e, portanto, temos situações que todas elas aumentaram de tal forma a máquina do Estado e essa nós temos que cortar. E enquanto não cortarmos isto, estes investimentos, obviamente, têm que ser feitos através de empréstimos. E esse não é mais nem menos o investimento através de empréstimos. Podemos interpretar o que quiser, mas nós não estamos aqui para ser amigos. Foi o motivo que levou Ricardo Leão a fazer a coligação com o PSD. Porque sabia perfeitamente que ou tinha o PSD não tinha os empréstimos aprovados. E, portanto, existe uma visão que está definida e que era apresentada pelo PS, que não estava maioritariamente no programa do PSD e que, entretanto, a conjugação das forças políticas em reunião de Câmara leva para este caminho que podemos todos dizer que somos contabilistas. A questão é simples, não precisamos ser todos contabilistas para fazer uma cruz e fazer como antigamente das mercearias se fazia, entre o deve e o haver, entre aquilo que é a verba que vem do Orçamento de Estado, entre aquilo que é a verba que nós captamos diretamente, entre aquilo que são os serviços e que podem eventualmente ter receita, entre aquilo que é a carga fiscal que está no município e aquilo que é o investimento. Não dou parabéns a nenhum dos senhores que passaram no Executivo nos últimos 50 anos. Não fizeram mais que a obrigação deles, aliás, até fizeram menos, porque eu considero que existiam obras infraestruturais que deveriam ter sido feitas de outra forma. Agora, que houve investimento em centros de saúde desta vez, com o apoio do Chega também muitas vezes, sim, houve. Que houve obras em escolas que nós apoiámos muitas vezes, sim. Que tínhamos obras como a Mário Sá Carneiro e como outras, que estavam uma vergonha, que não tinham capacidade para ter sequer os alunos dentro das aulas. Olhe, que na Arco-Íris, na Portela, ainda ontem tivemos uma manifestação dos pais à porta, não só pelas condições do frio, mas porque ninguém construiu o que faltava do refeitório para uma comunidade escolar de mais de 1.100 pessoas, onde só podem almoçar cerca de 150, vão meter 200 ao mesmo tempo, e que o investimento, segundo as indicações da direção da escola, ronda os 12.500 euros e não se fez. Bastava não ter investido tantas vezes em festas e festarolas e eu nisto sou muito claro. Sou crítico em relação ao posicionamento e basta vermos quanto é que gastámos em eventos e dir-me, mas já alavancou a economia, trouxe gente ao Conselho, deu notoriedade.
Há festas que eu critico, há outras que não critico, aquelas que são de identidade, não, mas estamos a falar de orçamento, estamos a falar do investimento, estamos a falar da forma como as obras foram feitas. Há obras que, de facto, são importantíssimas e são infraestruturais. Em relação ao metropolitano, dizer-lhe que em relação ao burro e ao Ferrari, houve, de facto, burros que ficaram no município, mas o principal burro, que foi aquele que apareceu há uns anos atrás, o burro foi exportado para Bruxelas ou para outro lado qualquer, porque, na realidade, foram durante anos, inclusive o Partido Socialista com António Costa, a dar a mão a Bernardino Soares no último mandato, aqui em frente ao Palácio de onde estamos, a dizer que iríamos avançar, passavam umas coisas e no Conselho dizia aqui há metro, e aqui havia metro por todo o lado. Todos os partidos aqui representados, nem todos os partidos dentro desta Assembleia, porque aí ele não queria, como disse o Nelson Batista, assinámos um documento para sermos todos, a CDU pegou no documento, foi reunir com o seu Primeiro-Ministro, não convocou ninguém e a seguir dá uma conferência de imprensa a dizer fomos nós. Quando todos dentro deste palácio, PS, PSD, Chega, todos estávamos de acordo com aquilo que estava a ser feito, mas mais uma vez apropriaram-se de algo que era um bem comum para a bem da população e que acho que aqui tem sido notório que todos tentamos, independentemente, Gonçalo será mais à esquerda, eu serei mais à direita, outros mais ao centro. Acredito que todos ao final do dia queremos o melhor para a população. Felizmente que este debate é feito de forma ordeira, porque nós aqui já nos conhecemos todos há muitos anos e, não obstante não concordarmos uns com os outros, sabemos que todos querem o melhor para o Conselho, mas que temos caminhos diferentes. Eu considero que o meu é o melhor e considero que é o mais rápido. Eles certamente terão a visão deles. Agora, nesta questão do metropolitano, puxa cassete exatamente há 4 anos atrás. Os grandes slogans da CDU no Conselho, era na Rotunda de Santo António, era no Infantado, era a dizer aqui vai passar metro. Não passou nada. E não passou nada ao ponto de que a CDU, na pasta de transição do metropolitano, não tinha sequer as infraestruturas adjacentes ao metropolitano, que hoje em dia vão custar mais de 50 milhões. Portanto, a irresponsabilidade do passado, mesmo com orçamentos gigantescos, já não dá para nada. Esse é o motivo que nós consideramos que, obviamente, não tem que dar os parabéns, fizeram o que tinha que ser feito, falharam em determinadas coisas. Há muita coisa que certamente acertaram, como a CDU tinha acertado no passado. Não estamos aqui a achar que toda a gente faz tudo mal, não é um espírito destrutivo. Agora, a nossa visão para o território tinha sido outra. Não vale a pena acharmos que, entretanto, lá está. Handball, mão. Futebol, pé. Ficou clara a posição do Bruno Nunes. Gonçalo Caroço, qual é a sua visão sobre o tema? Eu também gostava aqui de dizer algumas coisas. Vou começar já aqui pelo metro. Isto é extraordinário. Quer dizer, o metro é de todos, mas a CDU não fez nada. Basicamente é isso, não é? E eu quero aqui referir que o metro só vem a Loures não é por causa da CDU, é por causa da população deste Conselho, que mostrou um cartão amarelo ao Governo dizendo que a questão do metro tinha que vir para o Conselho de Loures. E foi assim que se conseguiu. Foi assim que se conseguiu, com a mobilização da população. E, evidentemente, que a Câmara teve o seu papel, todos nós tivemos um papel, mas aquilo que ficou do mandato anterior é que possibilitou exigir ao Governo que o metro avançasse. E por isso eu, evidentemente, não posso admitir que agora, de repente, todos trabalharam muito bem, mas a CDU é que não tratou. Exatamente a quem estava na Câmara, exatamente quem tratou do assunto, exatamente quem mobilizou as pessoas, exatamente quem mobilizou os partidos, exatamente quem conseguiu finalmente ter aqui um compromisso para que o metro avançasse, querem aqui desvalorizar, fazer de conta que não teve esse papel determinante em conjunto com os outros. E depois, eu ouço aqui o Nelson Batista e o Sr. Ricardo Leão dizer que os empréstimos são muito importantes, são um investimento, não são gastos. E eu lembro-me que estes dois partidos, o PS e o PSD, que gostam muito de dizer que a Câmara estava parada, foram eles que impediram obras importantíssimas neste Conselho no último mandato da CDU. Vamos falar só de uma, a variante a Loures. A variante a Loures, que estava aprovada, que veio à reunião de Câmara e o PS e o PSD, na altura, juntaram-se e votaram contra a possibilidade dessa obra avançar. Razão pela qual ela não avançou. E agora aparece quase 4 anos depois do início do mandato. Mas assim como esta, houve outras. Houve outras. O Espaço da Arieira, por exemplo, em Camarate. Por exemplo, o Museu do Conventinho e muitas outras. Depois, há aqui um elencar de obras deste mandato que foram muito importantes. É verdade, é verdade. Mas a CDU deixou-as prontinhas para avançar. Prontinhas. Olha, o Centro de Saúde do Catujal já estava adjudicado. Foi só começar. O Centro de Saúde de Santo Antão do Tejal estava com o projeto já pronto na ARS para ser aprovado. Por isso,
aquilo que importa aqui referir é que esse discurso que a CDU parou, não parou. A CDU é que fez avançar esse Conselho nesses anos. Porque quando nós chegámos à Câmara, não havia um único projeto para um centro de saúde neste Conselho. Aliás, no dia a seguir a tomarmos posse em 2013, aquilo que aconteceu foi o centro de saúde da Babadela fechou nesse dia. Nós tínhamos centros de saúde a fechar, não havia nenhum projeto. Era zero. Era zero. E por isso, nós tivemos que começar do zero e tivemos que fazer com que os centros de saúde pudessem finalmente ser construídos. E foram construídos, alguns, outros foram adjudicados connosco e o Partido Socialista terminou-os. Ainda bem que o fez, porque isso é importante para a população. Vir falar da rotunda do Lidl de Santiria como se fosse uma grande obra do PS. Mas então, aquele projeto urbanístico que ali está, que foi o Lidl que fez, foi negociado pela CDU na Câmara Municipal e quando o Lidl foi aprovado é que eles foram obrigados, e era a sua obrigação, fazer aquela rotunda que a fizeram já neste mandato, como é evidente, vir dizer que foi agora este Executivo Municipal que resolveu esse problema. Quer dizer, nós também temos de ter aqui algum limite naquilo que se diz. Depois, sobre a questão do IMI, eu lembro que quando chegámos à Câmara o IMI estava no máximo. Fomos nós que iniciámos essa descida do IMI. E até podíamos ter ido muito mais longe deste mandato. Fomos nós que iniciámos essa descida do IMI e podíamos ter ido muito mais longe neste mandato. Não fomos porque o PS e o PSD não quiseram. Não quiseram ir mais longe. Votaram contra essa possibilidade. E, portanto, nós dizemos que claramente a questão do IMI podíamos ter ido mais longe e é para ir mais longe no próximo mandato. Não haja nenhuma dúvida também sobre essa questão. Depois, falar de taxas de execução neste mandato. Quando tivemos taxas de execução no ano passado, relativamente aos fundos comunitários e relativamente ao PRR, miseráveis. É disso que estamos a falar. Porque nós tínhamos previsto, no início do ano de 2024, uma determinada taxa, uma determinada entrada de fundos comunitários para obras, que como as obras não se fizeram, como as obras não avançaram, como não houve capacidade para fazer, aquilo que aconteceu foi que essas taxas de execução foram miseráveis no ano de 2024. E isso é que é relevante. Porquê? Porque é evidente que aquilo que aconteceu nestes 4 anos nunca aconteceu aqui em Loures, que é a possibilidade de ter dezenas e dezenas de milhões de euros para obras que nunca aconteceu no passado. Portanto, vir comparar as obras e os investimentos que foram feitos ao longo destes 4 anos com qualquer outro mandato, isso é extremamente desleal. Só na habitação, nós tínhamos na estratégia 150 milhões. É certo que o PS só conseguiu aproveitar metade. Pronto, o resto perdeu. Mas, mesmo assim, temos que comparar, de facto, aquilo que é comparável. E por isso, havendo obras que foram feitas, muitas delas deixadas pela CDU, é evidente que há coisas que deviam ter avançado e que não avançaram e que terão que ser, no próximo mandato, obras importantes. Porquê? Eu ouvi o candidato do PS e do PSD falar de obras, mas a maior parte das obras que falaram foi de promessas de há 4 anos atrás, mas que não estão concretizadas e que agora é que vai ser. No próximo mandato é que vamos avançar com as obras nas escolas, com obras dos centros de saúde que vão ser terminados, etc. E, portanto, aquilo que nós achamos é que nós temos que, no próximo mandato, olhar para a questão da educação de outra forma. Nós precisamos de uma vez por todas, fazer com que todas as crianças tenham vagas nos jardins de infância. Precisamos de o fazer. É continuar o trabalho que a CDU estava a fazer. Nós abrimos 25 novas salas de jardins de infância neste Conselho no último mandato da CDU. Aquilo que aconteceu neste mandato foi um retrocesso nesse aspecto. Associado ao aumento do número de crianças, temos neste momento centenas delas que não têm lugar nas creches, mas não só. No primeiro ciclo temos o mesmo problema, que é as turmas estão cada vez mais cheias. Porquê? Porque não houve criação de novas salas. Nós temos que apostar, de facto, nessa matéria. Depois, mobilidade. Mobilidade, em particular aqui na zona norte do Conselho, nós temos que avançar com obras que têm que ser conjugadas. Entre elas, primeira, a variante ao Infantado, que tem que avançar para tirar todo aquele trânsito dentro do Infantado, que ligue à rotunda da das Lebres e que seja terminada a requalificação da Estrada Nacional 117 que liga a rotunda das Lebres a Santo Antão do Tejal. Porque isso é que resolve o problema daquele bloqueio que continua ali, que infelizmente nada foi feito. Zero.
nem o projeto avançou, nada. Vamos ter que pegar nisso novamente. Depois, a Estrada Nacional 8, que estava o projeto concluído e que continua dentro da gaveta. Continua dentro da gaveta. E como se vê, podia-se ter avançado com esse projeto, com essa requalificação, só não se fez porque não se quis, foi uma opção política. Foi uma opção política. E, portanto, a nossa opção política é clara. Essa requalificação é para avançar no próximo mandato. Depois, deixem-me também aqui falar de uma questão importante para nós, que é a questão das respostas sociais. Nós deixámos na Câmara mais de 20 projetos para respostas sociais nas IPSS, para que elas pudessem, na altura, candidatar ao PARS, porque o PARS abriu nessa altura, não havia PARS anteriormente, portanto, teve que ser feito nessa altura. Algumas delas candidataram-se, outras não o conseguiram fazer, mas o que é facto é que houve muitas instituições que gastaram dezenas de milhares de euros nesses projetos para creches, para lares, para centros de dia, que são respostas que o Conselho precisa como pão para a boca. E por isso, nós vamos ter, no próximo mandato, dar muita prioridade a essas respostas. Respostas de creches, respostas de lar e respostas de centro de dia. Como é que isso se faz? Vamos ter que voltar a trabalhar aprofundadamente com as instituições sociais e vamos ter também que trabalhar com a Segurança Social, porque isto só se faz a três. Mas temos que fazer. Isso não podemos, esta vai ser uma das nossas prioridades absolutas. Há duas prioridades absolutas que nós vamos ter no próximo mandato. Habitação e estas respostas sociais. Depois, outras prioridades teremos, mas estas são aquelas que nós não podemos falhar e que tudo faremos para que se concretizem, que no final do mandato nós possamos dizer que temos finalmente resposta de habitação que sirva às pessoas e que temos, de facto, lugares para todas as crianças que precisam de ter um lugar na creche, por exemplo. Muito bem, ficou clara a sua posição, Gonçalo Caroço. Eu pedi, obviamente, que tentassem ser o mais concisos possível e nas próximas respostas. Este era um tema demasiado lato e, portanto, dava margem à entrada de vários efeitos colaterais e pedia que, a partir de agora, tentássemos ser para tentarmos abordar o maior número de questões possível sem perdermos o nosso caminho. E já aqui abordámos a questão do Chimar, o comportamento e a evolução do Chimar é uma empresa intermunicipal de Loures e Odivelas, sempre na primeira linha da análise e contestação no que algumas das suas funções diz respeito. Pergunto, a empresa está estabilizada e as suas dinâmicas otimizadas ou nem por isso? E podemos começar pelo Nelson Batista, que já tinha dado aqui um... Muito bem. Então, em relação ao Chimar, o Chimar, efetivamente, é um tema que nós temos que tratar com olhos de ver, temos que fazer uma gestão adequada e eficiente para que não aconteça o que tem acontecido nestes últimos anos, que é a Câmara Municipal de Loures ter que estar a injetar permanentemente dinheiro no Chimar para resolver o problema dos mesmos. Eu vou dar aqui alguns números relacionados com o Chimar, que é para nós percebermos. Estes números são claros e são acessíveis a qualquer um. Nós, neste momento, em termos de água não faturada no Chimar, segundo o relatório, estamos com 8,9 milhões de metros cúbicos de água não faturada. E eu depois faço uma barra e à frente ponho falta de investimento. Estamos com 31% desta água comprada e que não é faturada, equivale a cerca de 6 milhões de euros que nós temos de perda de receita com esta questão da água não faturada. Depois vou utilizar aqui um termo, para não ser muito duro, até porque não sou, usos não autorizados, que é para não dizer outra coisa, todos sabem o que é que se passa. Estamos aqui a falar cerca de 1,2 milhões de metros cúbicos de água que está a ser utilizada indevidamente. E depois, dizer aqui também que enquanto houver zonas das nossas 10 freguesias que tenham falta de água, que existem com falta de água, muitas delas ainda que nem têm ainda água, como é o caso de Bucelas, como é o caso de Lousa, como é o caso de Fanhões, que algumas destas habitações ainda não têm água, não têm saneamento. Temos que investir nesse investimento. Portanto, em pleno século XXI, o município que não tem como prioridade a questão de ter água potável e ter saneamento básico é um pecado. Portanto, nós temos que investir nesse progresso. Portanto, com base no que tem passado nestes últimos anos, com falta de investimento, com condutas por substituir, com falta de inovação nos nossos mecanismos, temos sérias deficiências para que consigamos automatizar e rentabilizar estes serviços. Agora,
o que é que temos que refletir com este trabalho e com a reorganização da reformulação da estratégia do Chimar. Eu volto aqui a dizer, para que fique bem claro, nós, primeiro, não queremos privatizar o Chimar, nem queremos de maneira alguma pôr aqui em perigo o lugar dos trabalhadores do Chimar. Agora, uma coisa tem que ser feita. Primeira coisa, deve separar as águas dos resíduos. Portanto, nós, em relação aos resíduos, já demos aqui um passo importante neste mandato, em relação aos resíduos e à recolha dos mesmos. Estávamos em último lugar na recolha dos resíduos, neste momento já não estamos, mas ainda temos muito para trabalhar e de recuperar nesse sentido. Na perda das águas, na questão das águas, estamos muito aquém. E temos que rentabilizar este trabalho. Agora, é um trabalho que não pode ser feito sozinho. Temos que fazer aqui, temos que ser corajosos, frontais neste investimento que temos que fazer aqui. Portanto, eu diria que nos próximos 4 anos, e se eu for Presidente de Câmara, temos que arranjar aqui um parceiro, e o parceiro eu diria aqui, muito idêntico, que acontece já noutros municípios, nomeadamente no norte de Portugal, e aqui poderão ser muito bem as águas de Portugal. Temos aqui um parceiro, conjuntamente com o Chimar, para conseguirmos recuperar o tempo perdido em termos de investimento nas nossas condutas, nas perdas de água, nas ações de fiscalização e na questão de outra nota que eu quero dar aqui também, que é preocupante. 35% da fatura aos nossos consumidores são faturas que estão em dívida e estão vencidas. É muito. 35% é um valor muito elevado que nós temos de faturas vencidas e não pagas. Portanto, temos que também rever toda esta situação. Portanto, o Chimar é uma situação que nós temos que rever, em que eu estou, neste momento, a definir um plano estratégico para o Chimar, a trabalhar aqui conjuntamente, porque é fundamental. Os serviços são fundamentais para o desenvolvimento do nosso território, por tudo aquilo que eu disse anteriormente. Portanto, no próximo mandato temos de ter a coragem política de fazer uma reformulação no Chimar, de tornar uma empresa rentável, competitiva e que possa dar resposta mesmo às necessidades do nosso concelho. Porque se nós queremos crescer em termos de atividade económica e queremos crescer em termos habitacionais, temos que ter uma empresa dos serviços municipalizados a dar resposta a todas estas carências. Bruno Nunes, num minuto, o seu olhar sobre o Chimar. Bom, num minuto não sei se consigo, mas vou-lhe dizer que sou dos mais críticos em relação ao Chimar. Ponto número 1, sou contra a privatização. Ponto número 2, para tentarmos um minuto, sou a favor da separação de Louros para Odivelas, porque não temos que continuar com esta situação. Ponto número 3, a questão dos resíduos tem que ser separado. Ponto número 4, temos um problema gravíssimo dentro da estrutura do Chimar. Foi apresentada uma denúncia ao Ministério Público com elevados indícios de corrupção e de favores e de obras a serem feitas que lesaram gravemente o Chimar. Ponto número 4, já nem sei em que ponto é que vou, vai o quarto? Ponto, quarto ou quinto? Ponto número 4 ou ponto número 5, temos um problema grave que é estrutural, que não tem a ver com esta Câmara, que tem a ver com a entidade reguladora, que continua a prejudicar e muito a forma como compramos e como fornecemos a água. Ponto número 5 ou número 6 é indiferente. Continuámos a investir este ano do Orçamento Municipal só, foi a expressão utilizada na altura, só tivemos que colocar mais 2 milhões na operação, tendo em consideração que só mais de 1 milhão é água roubada. E, portanto, os Chimar precisam de terminar com a visão de tentativa de instrumentalização de muitos trabalhadores do Chimar, que tantas vezes foram utilizados para propaganda política e para uso indevido, de uma forma com medo, veio o papão, agora vem aí a direita, e eles vão acabar com o Chimar e vão privatizar isto, e vão fazer, e vão, etc. Acho que as pessoas já perceberam que de uma vez por todas, ou de facto tornamos esta empresa, a lei antigamente limitava na questão dos administradores, toda a subcarga que existia, de dualidade de critérios e de exercício de funções que existia por parte dos administradores, que ao mesmo tempo eram vereadores, e que tudo isto criava uma complexidade, até para o próprio vereador, de poder gerir a empresa da forma como estava. Felizmente, deixámos de ver aquilo que era usual durante alguma gestão no município dos dois anteriores partidos que geriram isto, que era constantemente, até o próprio movimento associativo se tentava obter benefícios através do Chimar, com os patrocínios às coletividades, que depois vinha das custas da água. Portanto, os Chimar precisam ter uma gestão profissional, tem que ser feita uma auditoria muito séria ao que está a acontecer no Chimar, que levou, inclusive, no dia 26/4, a buscas da Polícia Judiciária dentro dos edifícios do Chimar, e pelo que sei, já algumas pessoas a serem ouvidas, inclusive pela própria Polícia Judiciária, e, portanto, existem fortes indícios de má gestão, desacompanhamento e de uma balbúrdia que, ao final do dia, não temos conseguido parar ao longo dos anos.
é uma máquina que está montada, que os trabalhadores são os últimos responsáveis disto, mas que continuamos a ter um problema de vícios do passado que estão implementados dentro daquela empresa e que até hoje nos criam muito problemas. Portanto, é uma das questões que, se for Presidente de Câmara, das primeiras medidas passa por falar com Odivelas e começarmos a tratar do desmame, mas passa também por fazer uma auditoria muito séria, porque eu acho que, para além do roubo da água, temos outros problemas muito sérios e, ao final do dia, a água bate na rocha, quem se lixa. Muito bem, ficou clara a sua posição. Ricardo Leão, o seu olhar. Muito rápida. Só dizer aqui ao Bruno, ele sabe bem, mas convinha dizer isto, quem fez a denúncia desses casos ao Ministério Público fui eu na altura. Não, fui eu que fiz a denúncia na altura, ainda era presidente dos CIMAR, no primeiro e segundo ano de mandato, e fui eu que fiz essa denúncia, porque de facto havia relatos, e o que competia a mim era fazer imediatamente essa denúncia ao Ministério Público. Portanto, está a decorrer e bem, e quem praticou esses crimes deve ser penalizado, ponto final. Quanto aos CIMAR em concreto, há uma coisa que não foi aqui dita. Eu concordo, uma coisa é verdade, deve ser sempre por gestão municipal, a tutela, contra qualquer tipo de privatização, mas há uma coisa que tem que ser dita. Quem apregoava, eu ouvi isso, ouvi que eu também, quando cheguei à Câmara, que ia privatizar os CIMAR. Mas quem dizia isso fez algo que era impensável. E todos nós sabemos que no ano 2000, e tenho aqui, no ano 2018, os CIMAR deram resultados negativos. 2019 deram resultados negativos. 2020 deu resultados negativos. 2021, resultados negativos. E competia à Câmara Municipal, de acordo com a lei, como detentora dessa empresa, injetar a Loures e Odivelas, em proporção do capital social de cada uma, injetar esse dinheiro na empresa. O fato é que isso nunca foi feito. E foi neste mandato, os vereadores souberam, houve uma reunião, que tivemos que injetar, por parte de Loures só, 5,5 milhões de euros, que já devia ter sido feito pelo anterior executivo. O fato é que os CIMAR começaram a dar resultados positivos a partir de 2023. Agora perguntam-me assim, os resultados positivos são necessários para fazer aquilo que é urgente, que é uma remodelação séria das nossas condutas, da rede de abastecimento de água? Não. Serviu para aumentar de 9 viaturas, que foram o investimento que a CDU fez, para 24 viaturas só este mandato. Serviu para fazer um conjunto de esforço daquilo que foi a tecnologia para reduzir a água não faturada, que foi perto de 4%, foi uma conquista, não chega, e há muito roubo, bem sei, mas reduzimos em 4% a água não faturada. Agora, o principal problema dos CIMAR, mas qualquer outra empresa municipal de abastecimento de água, ou de resíduos, no caso em concreto nós, somos aquela onde temos resíduos e temos água. A maior parte dos municípios tem a Câmara como recolha dos resíduos, depois tem a empresa municipal de abastecimento de água. No nosso caso, e na generalidade dos casos do país, porque a taxa de perda de água no país anda nos 45%. Nós estamos abaixo, mas 45%. Isso é que é um crime. Nós termos água que se perde, que as pessoas pagam, e ela perde-se nas condutas, por ruptura das condutas, por roubo, seja aquilo que for, perde. Olha, por má avaliação das regras que foi feita, e nós fazemos um esforço nesse sentido de adaptarmos aquilo que é a realidade, que obviamente a bota não batia com a perdigote, e dizer outra coisa. O que tem a única solução possível que existe, que é para resolver o problema da remodelação das condutas. E é verdade, e honra seja feita, aquelas condutas estão a ser do empréstimo que a CDU fez no passado. E eu tenho que dizê-lo, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Mas não podemos ir... A resolução das soluções das contas não pode ser por empréstimos bancários. Foi uma solução que se encontrou, mas não é essa a via. A via tem que ser, de uma vez por todas, que a área metropolitana de Lisboa tenha fundos comunitários como a área metropolitana do Porto tem, e muitas câmaras recorreram para fazer a substituição dessas condutas, e infelizmente Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, não tem fundos comunitários para fazer, digamos, a remodelação das nossas condutas. E isso é algo que os presidentes de Câmara têm que juntar. Eu já fiz esta proposta na área metropolitana de Lisboa, porque o Governo ou encontra uma linha de financiamento através do BEI, ou há fundos comunitários para a solução destas condutas, ou não há possibilidade, nenhum serviço municipalizado consegue fazer uma gestão, por mais rigorosa que exista, onde haja retorno financeiro para investir de forma substancial e de forma com força na substituição das condutas, a não ser que haja uma outra questão, que é aumentar as tarifas de forma brutal, mas isso obviamente ninguém aqui obviamente quer.
Gonçalo Caroço? Sim. Eu pego já para esta questão das tarifas e ninguém querer aumentar de forma brutal, mas foi isso que aconteceu neste mandato. 22% de aumento da fatura da água aos municípios. Foi isto que aconteceu e as pessoas sentem todas na sua carteira. Isso não é um aumento brutal? É um aumento brutal. E por isso fica já aqui o compromisso, nos próximos anos não vai haver aumento das tarifas da água no Conselho de Loures com a CDU. Isso é claro, aqui não haja dúvidas sobre isso. Sobre a questão do CIMAR, eu acompanho uma questão que é importante, que é os CIMAR precisam de se adaptar, modernizar e sair de muitas rotinas que têm de há muitos anos. Isso é verdade. Nós temos que fazer esse trabalho porque isso é um dos problemas que nós temos, que impedem que os CIMAR possam desempenhar bem agora a função que têm neste momento. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que desmantelar o CIMAR, que são coisas muito diferentes. Porque não é o desmantelamento do CIMAR que vai melhorar o serviço público, não é. Eu até notei aqui no discurso do candidato do PS, do Ricardo Leão, uma alteração face àquilo que foi uma tentativa de meio do mandato, em que, a meio do mandato, houve uma tentativa de negociação com o Governo para desmantelar os CIMAR e de a ADP entrar na gestão, como aliás foi aqui referido pelo vereador Nelson Batista, mas que, felizmente, esse desmantelamento ficou na gaveta, mas, como se vê, é algo que está em cima da mesa. É algo que nós dizemos desde já que não acompanhamos. Não acompanhamos esse tipo de desmantelamento. Acompanhamos esta opção, e bem, de que os fundos comunitários têm que estar disponíveis para a renovação das redes. Isso estamos de acordo. O que não estamos de acordo é só numa questão, que é, isso não pode impedir que os CIMAR invistam. E esse é que foi o problema. É que os CIMAR deixaram de investir na renovação das redes. E isso tem consequências muito graves na população de Bucelas, de São João da Talha, de Loures, etc. Portanto, uma coisa não pode impedir a outra. Não se consegue investir tudo o que se quer, é verdade, mas não se pode parar o investimento, que foi o que aconteceu nestes 4 anos na questão da renovação das redes. Portanto, é necessário modernizar, é necessário fazer com que os CIMAR respondam às necessidades da população, mas sem desmantelar a empresa. Deixem-me também aqui referir uma questão que é, parece muito inocente esta proposta que estava a ser estudada com o Governo do Partido Socialista pela Câmara e que agora foi novamente trazida aqui em cima da mesa pelo candidato do PSD, Nelson Batista. Parece muito inocente e até quem ouve, sim senhora, a ADP pode entrar com investimento do Estado e resolver o problema. Mas é evidente que isso é uma porta aberta à privatização dos serviços. E vou explicar porquê. Quando nós, aqui em Loures e na área metropolitana norte, criámos Valor Sul, já há uns anos atrás, houve uma empresa, que foi a EGF, que no fundo é a ADP, mas para os resíduos, para ser mais fácil para todos percebermos, que ficou com a maioria do capital. E aquilo que aconteceu com o governo do PSD-CDS, famigerado governo do PSD-CDS, foi que a empresa EGF foi privatizada. E ao privatizar a empresa EGF, todas as empresas multimunicipais de resíduos que existiam num país foram privatizadas. E assim foi tudo muito mais fácil, porque o negócio estava todo pronto. E o negócio da água é um negócio muito, muito apetecido. E, portanto, todos os passos que sejam dados no sentido de poder facilitar essa privatização, nós não estamos de acordo. Portanto, manter o CIMAR, sem desmantelamento, mas modernizar e fazer com que haja, de facto, mudanças dentro do CIMAR que são necessárias. Muito bem, Gonçalo Caroço. Habitação e saúde são dois temas que têm preenchido 99% dos vossos debates, portanto não vamos repetir aqui argumentos porque torna-se supérfluo. Eu só tinha duas pequenas questões para vos colocar, e separando aqui uma questão que para mim é fundamental, a habitação social é uma coisa, o investimento público no setor habitacional são coisas completamente diferentes, e era essa a questão que eu queria que abordassem. Ricardo Leão, recordo-me da primeira conversa que tivemos no Loures em podcast, em que fez questão de enfatizar a necessidade de moralizar o setor da habitação social. Pergunto, para além das consequentes cicatrizes desta aventura,
aquelas histórias do Sem Dó nem Piedade, ainda por razões diversas, mas as demolições do Talude. Pergunto, dizia, que números atuais validam essa moralização, despejos, recuperações de rendas, novas famílias com teto? Bom, eu vou ser muito rápido, porque de facto já temos debatido e acho que demasiadamente. A questão da, primeiro, moralização, disse muito bem, mas eu junto aí também dignidade. O que nós fizemos foi dar dignidade numa requalificação que estamos a fazer de 1.200 focos, garantindo que as pessoas que ali vivem não chovam dentro das suas casas, ou seja, a Câmara hoje não estava a cumprir com a sua parte. O que nós estávamos a assistir é que, isto era conhecimento de todos, quando eu cheguei à Câmara, para além disso, logo no início, havia 14 milhões de euros de dívida, 55% dos moradores que não cumpriam com o seu pagamento de rendas, e estamos a falar de rendas de 4,5 euros, porque a CDU, de acordo com a lei de 2014, podia ter atualizado para a renda mínima de 10,5 euros e não o fez. Fomos nós que o fizemos. Portanto, o que nós fizemos foi que a Câmara tem que cumprir a sua parte, mas os moradores da habitação municipal também têm que cumprir a sua. Moralizar o sistema numa lógica de justiça, porque é injusto para os 45% dos moradores da habitação municipal que pagavam renda e olhavam para os 55%, nada lhes acontecia. O que é que ia acontecer? Que esses 45% deixavam também de pagar. Para além de ser injusto para esses moradores, era também injusto para o resto da população do Concelho de Louros, que tem necessidades, que faz um esforço para cumprir com as suas obrigações da renda, da prestação ao banco. E por isso nós baixámos 55% para 15% de incumpridores. Foi um salto importante e, portanto, moralizámos. Agora faz uma pergunta, o que é que se faz aos 15%? Os 15%, como já foi dito aqui muitas vezes, de forma frontal e com cicatrizes, ou menos cicatrizes, que para mim isso não me importa nenhuma, não tem importância nenhuma, é dizer que esses 15%, uma grande parte delas é ocupações ilegais que fizeram durante as casas e que durante os 8 anos a CDU olhou para o lado. E esses já estão com processos para fazer despejos. Despejos nesses casos, porque as barracas não são despejos, são demolições. E, portanto, nesses é despejo, ponto final, parágrafo. Então, mas qual é a dúvida? Depois, segunda nota, habitação social. Nós estamos a fazer, e ainda na semana passada tive uma reunião com o Sr. Ministro e tive a oportunidade de lhe agradecer a rapidez com que me recebeu juntamente com a Sra. Secretária de Estado, e vamos resolver o problema da habitação social na resposta que temos à erradicação das barracas no nosso concelho. Há uma estratégia local de habitação onde foram detectadas 600 barracas. Neste momento há mais 300, todas elas monitorizadas e identificadas. Vamos fazer uma adaptação da estratégia local de habitação para responder a essas. Temos a solução já, vão ser 300 novas casas que vão ser entregues no primeiro trimestre do próximo ano e encontramos solução junto do Governo para a construção de outras restantes. Ponto final. E isto é possível porque nós estancámos o problema. Nós não permitimos que haja mais construção ilegal no nosso concelho. Há outros concelhos que vão ter maior dificuldade, porque vão deixar que se construa. Nós não permitimos construção ilegal nova no nosso concelho. Depois, a questão do talude, sem medo, sem problema nenhum. Nós tínhamos que fazer aquilo que tinha que ser feito, onde nem vou adiantar muito, porque nós estamos ali, e o que vimos ali era uma manipulação das pessoas. Houve 24 famílias que já se autonomizaram, que encontraram trabalho com o apoio da Câmara, encontraram respostas no mercado de arrendamento por esse país fora, deixaram de estar manipuladas por esses movimentos de vida justa desta vida, que mais não são do que rostos do Bloco de Esquerda e do PCP, porque, aliás, fazem parte das listas autárquicas do Concelho de Louros, são aqueles que têm falado do movimento de vida justa, portanto, vê-se aí a independência e a idoneidade desse movimento de vida justa, que manipularam as pessoas, e houve 24 famílias que deixaram de estar manipuladas, perceberam, e vieram ter com a Câmara, e a Câmara ajudou-as, autonomizaram-se. Sabe o que é autonomizar-se? É que não dependem de ninguém. Isso é que é importante. E depois temos um conjunto de mensagens que a Vida Justa estava a fazer, que era, construam aqui um barraco com 4 barrotes e 4 chapas de zinco, que têm direito a uma casa. Isto é profundamente injusto para quem cai nessa teia, infelizmente, e para o resto da população do Concelho de Louros, que tem obrigações, a classe média, cada vez mais baixa, que sofre e que tem que cumprir com as suas obrigações, os jovens. Isso é perfeitamente injusto dizer-se, construam aqui um barraco, que não é mais do que isto. Eu tive ontem a oportunidade de mostrar. Isto é importante que se diga. Nós estamos a falar de 4 metros quadrados e em terra batida. Em terra batida. E depois meteram um papel a dizer, aqui vive gente. Vamos lá ver com toda a seriedade, este assunto tem que ser tratado. E, portanto, dizer, nós vamos responder à erradicação das barracas com construção porque estancámos o crescimento dessa questão. Depois, dizer outra nota.
E temos que atacar também a questão da habitação para a classe média, para os jovens. E, portanto, estamos a preparar, o concurso ficou deserto, porque muita gente fala da questão, mas é que os privados não responderam de forma positiva porque querem que seja a Câmara a fazer a manutenção desses edifícios durante 30 e 40 anos. Portanto, estamos a refazer para criar 500 novos fogos de arrendamento acessível, renda 600, 700 euros. Isto é o IRU que depois estabelece essa renda. Mas dizer que, enquanto isso não acontece, aproveitámos um programa da CDU, que era para a habitação jovem, mas que a CDU tinha 150 mil euros. Nós já aumentámos para 1 milhão de euros e vamos aumentar para o próximo ano para 2 milhões de euros. Só este 1 milhão de euros, estamos a apoiar a renda e a prestação ao banco, vamos apoiar cerca de 800 jovens famílias do nosso concelho. É muito importante, o pagamento médio 100 a 150 euros, porque fala-se muito de habitação social, é importante, mas também há uma classe média e há uns jovens que a gente tem que dar resposta. E depois, termino dizendo o seguinte, só é possível, nós falámos de forma pragmática sobre o problema da habitação social e a questão das barracas, com aquilo que fizemos, que foi o estancamento de construção nova ilegal. Muito bem, Nelson Batista, acrescentava só aqui mais uma questão para a sua análise. Se caso o seu projeto sair vencedor, Loures deverá ser um player no mercado habitacional concorrencial, deverá tentar influenciar, através da sua presença, os preços de mercado, deverá ter também ser um parceiro na área habitacional, o investimento público ou em parceria. Entendo como razoável essa presença do... Deixe-me responder já a isso muito rapidamente. Como deve calcular, nós somos sempre apologistas das parcerias público-privadas, portanto não temos qualquer tipo de problema. E a questão do mercado, contrariamente a alguns, o mercado regula-se eu próprio. Obviamente que sabemos que as rendas estão muito inflacionadas, mas o próprio mercado regula-se eu próprio. E só se regula com mais construção. Havendo mais construção, o mercado será automatizado e será regulado. Mas deixe-me dizer aqui o seguinte em relação à questão da habitação e da habitação social. Até para clarificar aqui algumas coisas e algumas notícias que eu tenho e alguns depoimentos que eu tenho tido anteriormente, para clarificar aqui algumas pessoas que me parecem dizer que eu não estou preocupado com a habitação social. Eu estou preocupado com todo tipo de habitação, mas muito honestamente a habitação social, acho que no nosso concelho, nós já temos cerca de 1.500 casas no nosso concelho, temos aqui uma resposta já mais que adequada da habitação social para o nosso concelho. 2.000 habitações, sim. Peço desculpa. Pensei que tinhas vendido 500. Como? Pensei que tinhas vendido 500. Não, 2.000 habitações. E nessas 2.000 habitações são mais que suficientes para a questão do mercado habitacional. O que é que acontece que nós temos que fazer aqui também? É ter noção de que a habitação social não é para a vida. E eu tenho dito isto diversas vezes. Esta situação tem que ser regulada e na minha interpretação e na forma de gestão, acho que esta regulação deve ser feita com contratos de arrendamento 5 em 5 anos e depois renováveis ou não, consoante a necessidade de cada uma das famílias que estão a viver nessas casas. Portanto, tem que haver aqui uma fiscalização permanente e acompanhada neste tipo de edificado. Porque só assim conseguimos fazer com que a habitação social seja a mais adequada e consiga dar resposta ao município. Isto fica bem claro. Portanto, as pessoas pensam que eu só estou aqui e não quero saber dos coitadinhos para nada. Não, aqui eu não gostava que houvesse era coitadinhos, nem gostava que houvesse pobres. Eu estou sempre a dizer que se os pobres acabassem, estávamos todos muito bem. Mas, infelizmente, temos que saber viver com todas estas situações e, infelizmente, há muitas pessoas que passam por vicissitudes da vida em que têm problemas sérios e que têm que realmente ter este problema de habitação e têm que estar resposta a este tipo de habitação. Portanto, eu, neste caso, acho que esta questão destas 2.000 casas são suficientes para a habitação social. Agora, o que é que eu estou preocupado? Estou muito preocupado com os jovens. Estou muito preocupado com a classe jovem, estou preocupado com as famílias, estou preocupado com as nossas mulheres do nosso concelho, porque realmente nós não temos mercado para esse tipo de população. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que apostar todas as fichas na questão da habitação para jovens e famílias, para a classe média, que é o que já foi dito aqui e é o que todos nós queremos aqui. E o que é que eu me proponho? Eu proponho, além de todas as propostas que nós temos aqui também, com um orçamento municipal, disponibilidade de 10 milhões de euros, e até final do mandato conseguirmos pelo menos 240 habitações para a classe, para os jovens e para a classe média. E diz-lhe aqui também que não foi dito e nós não temos estado a aproveitar. Temos aqui zonas de expansão, nomeadamente nas freguesias da zona norte do concelho.
que são as áreas urbanas onde nós podemos expandir. Com a nova lei dos solos, tem que haver a vontade política também, e a Câmara Municipal agora tem essa ferramenta e pode muito bem pô-la em prática. E nós conseguimos fazer com que os filhos da terra não saiam da terra e tentar fazer com que essas zonas de expansão possam ser corrigidas e os solos de REN e RAN possam ser urbanizáveis. Agora, temos que ter é que perceber se realmente elas estão devidamente infraestruturadas e temos realmente a água, luz e todo o saneamento próximos delas e conseguir fazer com que essas zonas possam crescer. Esta é uma das minhas grandes preocupações para o próximo mandato. E depois dizer aqui também, como já foi dito, o apoio financeiro para jovens é uma medida que já veio aqui e que nós temos que incentivar e temos que ajudar e temos que lançar. Eu já tinha falado aqui também que o valor adequado seria os 2 milhões de euros que nós tínhamos de ter no apoio aos jovens. E depois há aqui uma outra medida também que eu acho que era importante, todos nós trabalhavam, e neste caso a AD trabalhava também, são a questão dos edifícios devolutos. Nós, em termos de edifícios devolutos, nas nossas cidades, nas nossas aldeias, nas nossas vilas, são enormes as casas, ou inúmeras as casas que estão devolutas nas nossas vilas, nas nossas aldeias e nas nossas cidades. Bem sabemos que são privadas. Sabemos que já estamos a majorar a questão do IMI. Temos que ter a Câmara a coragem de chegar à fala com os proprietários e tentar que essa seja uma das soluções e colocá-las no mercado também. Primeiro, ou através do privado, não queremos de maneira nenhuma estar influenciado o privado, mas eles têm que meter no mercado de arrendamento, ou então tem que ser a Câmara a adquirir esses municípios, ter prioridade de aquisição dessas habitações para o município e metê-las no mercado de arrendamento a custos acessíveis. Portanto, essa é uma grande prioridade e eu acredito que nós até 2029, atenção, porque esta é uma estratégia de habitação que não é de um ano para o outro que se resolve, e esta estratégia até 2029, 2030, consegue-se dar resposta no município de Loures e conseguimos ter, em termos habitacionais, um município completamente diferente do que temos neste momento. Muito bem. Gonçalo Caruso, qual é a posição da CDU? Bom, eu para já começava já por referir, já que infelizmente também nos debates que temos tido não tenho tido oportunidade, mas hoje vou aproveitar para dizer que aquilo que é continuadamente afirmado pelo candidato do Partido Socialista não é verdade. Portanto, para já vou começar pela questão da dívida, importante, porque foi em 2013, quando chegámos à Câmara, que, pela mão do atual Presidente da Câmara, que estava já na vereação na altura, que encontramos 10 milhões de dívidas de habitação, né? E um descontrole total, completo. A dívida aumentava por ano 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. Quando deixámos a Câmara, a dívida estava muito mais controlada, não havia, o aumento da dívida não se aproximava sequer disso. Era cerca de 200 mil euros e o trabalho para continuar era no sentido de anular esse aumento da dívida. Por isso, aquilo que nós fizemos foi estancar e fazer com que a habitação em Loures fosse controlada, o que havia um descontrole total em 2013. Depois, dizer que não houve revisões de renda com a CDU não é verdade. Nós, só no mandato de 2017-2021, fizemos a revisão de 800 rendas. 800 rendas de valor da renda. Portanto, não é verdade que não houvesse revisões de renda. Depois, a renda média aumentou em Loures em 2017 e 2021. Aumentou 10%. Porquê? Porque houve, de facto, sempre revisões de renda e aumentos de renda sempre que tal se aplicava. Neste momento, 500 arrendatários pagam a renda mínima. 500 arrendatários pagam a renda mínima. Afinal, porquê é que se critica a CDU por aplicar a renda mínima e agora temos 500 arrendatários que aplicam a renda mínima? Porquê? Porque é isso que determina a lei. É isso que determina aquilo que está na legislação. E isso não há volta a dar. Nós não podemos agora dizer paga 10, mas eu vou pôr a pagar 20. Isso não é assim. Como é evidente. Portanto, importa também referir que esta preocupação relacionada com a classe média e com as pessoas que necessitam de habitação, que estão numa fase difícil das suas vidas, isso é muito fácil de dizer, mas e depois na prática? Eu quero-vos dizer que no ano de 2024, o relatório de atividades da Câmara, foram recuperados apenas 24 fogos de 2.500, foram recuperados apenas 24. E desses 24, só 2 é que foram para responder às pessoas que estão nessa lista de habitação municipal, que neste momento já supera o número de 1.000. De 1.000 pessoas que neste momento estão à espera de casa de habitação municipal. Só duas. E porquê? Porque, de facto, houve um falhanço completo. Eu ouço o PS e o PSD falarem.
fogos de veludos. É verdade. E então? O que é que aconteceu nestes 4 anos para se resolver essa situação? Que benefícios, que conversas houve com os proprietários para se resolver essa situação? Nenhuma. Zero. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso no próximo mandato. São 6 mil fogos de veludos no Conselho de Loures. Há muito trabalho para fazer. E a Câmara pode apoiar, pode e deve. Porque se isso servir para ter arrendamento acessível, vale a pena fazê-lo. Portanto, essa será uma das áreas. Depois, a questão do apoio ao arrendamento. Pois é, não havia nada. Não havia. Nós, quando chegámos à Câmara, não havia qualquer apoio ao arrendamento, nem de jovens, nem de sair de jovens. Tivemos nós tratado do regulamento e tivemos nós que aplicar esse programa. A seguir, o programa correu bem e aumentaram o valor. Ainda bem. Quer dizer que deixámos uma coisa boa no Conselho, uma coisa que foi aproveitada a seguir e que faz falta. Ainda bem que foi aproveitada esse trabalho que nós deixámos também aqui. Depois, sublinhar 2 ou 3 coisas também rapidamente. A habitação pública vai ser a nossa prioridade absoluta. Vamos trabalhar para aumentar a resposta de habitação pública. Estamos a falar de arrendamento acessível, é disso que nos preocupa mais. Também há alguma coisa de arrendamento apoiado, mas o arrendamento acessível é aquilo que mais nos preocupa para os jovens e para aqueles que mais precisam neste momento. Cooperativas de habitação, vamos ter que ressuscitar as cooperativas de habitação, porque isso também pode resolver o problema de muita gente. E depois, o falhanço redondo do atual Executivo é que, afinal, em Loures, há mais de 300 barracas que havia em 2021. Portanto, eram 600, mas agora são 900. Aumentou 50%. É este o resultado que temos. Sobre a questão do talude, importa dizer que as demolições sempre foram feitas, isso nunca houve problema com isso. Agora, as pessoas ficarem lá a dormir ao relento, como aconteceu e como está a acontecer neste momento, isso é que não pode ser. E se a Câmara tinha programas para ajudar as pessoas, então primeiro aplicava esse programa na vida das pessoas, as pessoas tratavam da sua vida, autonomizavam-se e depois tratava-se a seguir dessa situação. E não aquilo que foi feito, foi exatamente o contrário e isso nós não podemos aceitar. Bruno Nunes. Vou-lhe dizer, este tema da habitação é talvez o único que eu tenho que diretamente dizer que é tratado com uma hipocrisia, que é uma coisa extraordinária. Sabe que quando começámos aqui a ouvir falar do mercado, isto agora eu estava a ver as intervenções, isto de facto faz lembrar o último dia do mercado de transferências. Só não sabemos é se o Iócaras vai e se o Mourinho vem. Porque a história é 5 mil, 40 milhões, 30 milhões, 45 milhões e toda a gente manda aqui números para o ar e eu vou-lhe dizer, nenhum conseguia cumprir a promessa de construir as casas da maneira como está o mercado e não vale a pena vir com isto. A cooperativa e a enxada da cooperativa e é tudo da cooperativa e isto já deu, isto não é a Torre Bela, isso já acabou lá atrás, não faz sentido nenhum. Depois vou-lhe dizer outra coisa, toda a gente nos está a assistir e os 14 que aqui estamos, que eu estive a contá-los agora porque estava-me a amassar e eu estive a contar. Eu acho que chegou ali mais um senhor, passou a 15. Quanto tempo pode ficar sem pagar a renda ao banco? Diga-me lá, quanto é que é? Ó senhorio, quanto é que é? Havia gente no município que não pagava há 18 anos. 4,5 €. Tem que ir para a rua, ponto final, parágrafo. Não brinquem com isto. Andaram a alimentar, porque não se fez, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Tem que ir para a rua. Ponto final. E depois o que é que fazemos? Política de habitação para o município. Distribuir riqueza. Vamos construir mais casas, vamos construir. Porque existem 6 mil edifícios de veludos no município. Epá, tem que ser agressivo disto. Grande parte deles, centros de trabalho da CDU, estão vazios, não está lá ninguém. Dê para arrendamento. Meta lá gente a viver. Meta lá a placa a dizer assim, aqui podia viver gente. Olha, em Camarado, está fechado há anos. Metam lá os centros de trabalho da CDU, que já nem está lá ninguém a jogar à sueca. De uma vez por todas. É verdade, é verdade. Esse não é do PCP. Quero fotografias, mete já a seguir. Não é do PCP. Mete já a seguir. Eu não interrompi ninguém, a gente tem estado a acontecer. Só estou a esclarecer que isso não é do PCP. Então não é. Ainda podíamos ir para além desde o PCP, ainda podíamos ir depois aquelas uniões revolucionárias antifascistas, que também têm espaços aqui no município, que é uma coisa, coitados, já vão para lá todos de maleta, que aquilo já não dá para nada, e nós andamos a bancar isto tudo. E o que é que fazemos? Distribuir riqueza. Ninguém propõe como é que queremos riqueza. E vou dizer mais. Quando veio aqui um projeto, a determinada altura, à Câmara Municipal, víamos a aversão na Assembleia Municipal dos partidos de extrema-esquerda a dizer isto é o grande capital, vem para aqui com imóveis de luxo. E o que eu quero em Loures? Imóveis de luxo, isto não tem que ter barracas. Eu quero é que os pobres sejam classe média, que a classe média seja rica e que as pessoas vivam em condições. Porque é que temos que continuar com a coisinha do coitadinho, do subúrbio de Lisboa, do isto aqui? Não, nós temos é que dar condições às pessoas. E sabe, eu vou contar uma coisa que eu acho que isto para
Platão era o primeiro comunista, não é? Diz que eventualmente depois Engels veio, e na parte da filosofia percebemos algumas coisas nesta questão de como é que separamos a riqueza entre a comunidade. Sabe, se nós promovermos inclusive a habitação com mais qualidade e que as casas, inclusive a classe alta, possa olhar para Loures com atratividade, não é preciso fazer docas no trancão como o outro da Iniciativa Liberal, desculpe lá, mas não resisti, para olharmos e dizer assim, se as pessoas tiverem mais qualidade, olha, aquilo que a CDU tanto gosta, que é o IMI, vai dar mais dinheiro. Aliás, o município de Loures foi roubado pelo Partido Socialista de António Costa quando retirou parte do território do Parque das Nações que nos pertencia e que nos lesou gravemente em IMI. E, portanto, nós temos é que trazer capacidade financeira para aqui. As pessoas têm que ter qualidade de vida e não estarmos aqui de uma barraquinha. Não é bonitinha, mas é a vossa casinha. Não quero essa mediocridade no Conselho. Felizmente, essa mediocridade ficou lá para trás. O que nós temos é que possibilitar que os privados construam, que invistam, que nós tenhamos aqui capacidade de gerir o parque habitacional das 2.000 casas, de permitir às pessoas que não podem ter casa que ali estejam, mas não é aquelas que não podem porque não lhes apetece trabalhar. Porque aqueles que têm um bracinho mais curto que o outro têm que ir fazer a andar daqui para fora, com as questões de subarrendamento das casas, com as questões das casas de gente que está fora do país e continua a manter cá, com as questões que todos conhecíamos no mandato anterior, de gente a viver nos prédios dos solteiros e nas garagens da Quinta da Fonte, e que todos diziam, quando eu falava disto da Assembleia Municipal, lembro do Sr. Presidente Bernardino Soares a dizer, não invente, tenha tupete. Depois começaram a sair as reportagens e todos percebemos a bandalheira que estava. E mais, porque desperdiçar dinheiro e fazer assim como os putos fazem na internet, era pegarem 3 milhões de euros como investimos na Quinta da Fonte, 1.800.000 vindo dos fundos europeus, sempre ali, isto aqui a malta não gosta dos fundos europeus, mas depois às vezes dá jeito, mais 1.200.000 do orçamento municipal para pintar as fachadas do prédio, substituir as portas de entrada e as caixas do correio. Os condóminos, os inquilinos, aqueles que têm contrato com a Câmara, eram os bonecos que estavam lá dentro com a casa sem condições. Digam que é mentira. A CDU sabe o que fez com isto, mas mais, venham connosco à Quinta da Vitória e a parte da fachada dos prédios que estava virado para a estrada foi pintada. A parte de dentro não foi pintada, só que acabou essa comunicação, porque antigamente as pessoas só tinham RTP1 e RTP2 e eu sou do tempo que eu era o comando lá em casa, como o meu pai dizia, vai mudar de canal, e era eu que me levantava. Hoje em dia já há comando à distância, já há internet, não estamos parados lá atrás. Todos os dias percebemos que estas histórias não são assim. Mas quem é que neste Conselho quer voltar para trás? Quer voltar para isto? Não quer voltar. Portanto, investimento privado, desburocratizar, permitir construção, planos sérios, não continuar a distribuir, porque eu não sou nem pai nem mãe de ninguém para estar a bancar a casa a quem não quer fazer nenhum. Ponto final, parágrafo. Portanto, existe forma de reabilitar o Conselho, de trazer riqueza para o Conselho e não continuarmos a ser vistos como o subúrbio de Lisboa e os salões. Sabe porquê? Somos salões, mas não comemos ortigas. Já ultrapassámos largamente o nosso tempo e vamos terminar. Tivemos que atalhar aqui alguns dos temas que estavam previstos, mas fica também a possibilidade nos vossos 2 minutos finais poderem incluir ou abordar alguma questão que não tenha sido, não tenhamos tido tempo de o fazer. Eu vou terminar e pedia 30 segundos com uma última provocação a cada um dos convidados e pedia em 30 segundos que comentassem. E começava aqui para o Nelson Batista. O PSD teve um resultado extraordinário no Conselho nas últimas legislativas. Por que razão o PSD local não tentou cavalgar sobre essa onda positiva em termos de comunicação, principalmente? Não percebi. O PSD, nas últimas legislativas, em maio, teve um resultado extraordinário no Conselho, mas não se repercutiu depois na própria comunicação do partido, no cavalgar de uma onda positiva que tinha acontecido com esse resultado eleitoral. Por menos não foi notório, Sim, o PSD teve nas legislativas uma eleição teve uma votação muito boa no Conselho de Louros. Obviamente que o ideal seria ficar em primeiro, não ficar em segundo no Conselho de Louros. Esta questão aqui de cavalgar ou não cavalgar essa eleição, eu acho que as pessoas e este ato eleitoral das autárquicas são completamente diferentes das legislativas. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Portanto, aqui é um bocadinho pelas pessoas e não, nomeadamente nestas freguesias mais rurais, e não pelo partido.
Mas o que nós sabemos perfeitamente que, neste caso a AD, não foi o PSD, foi a AD, e nós estamos a trabalhar, e optamos aqui também por esta candidatura e a AD também, para tentar aqui realmente fazer com que o Conselho de Loures possa ter e ser gerido também de uma vez por todas pela AD. Isto aqui não é uma questão de cavalgar ou não cavalgar, eu acho que é uma oportunidade que nós devemos ter e dar realmente o benefício da dúvida para poder governar o Conselho de Loures. Bruno Nunes, exemplo do que acontece com mais, creio, 35 colegas seus, também deputados e concorrentes a estas autárquicas, e o que acontece também com a candidatura de André Ventura à presidência, o objetivo é marcar e reforçar terreno, ganhar pode atrapalhar a estratégia? Ganhar, atrapalhar a estratégia? Imagino que o André Ventura era eleito Presidente da República. Se o André Ventura for eleito Presidente da República, o Loures ficará a fazer parte, simbolicamente, como o sítio onde o atual Presidente da República iniciou a sua carreira política, e teremos um grande Presidente da República, de certeza, muito menos feroz do que aquele que temos tido até agora. Como é que fica o Chega? Da mesma maneira que o André Ventura não está aqui, eu estou a debater consigo. E estou a debater com todas as pessoas que aqui estão. O Chega já, por muito que queiram manter a situação de um homem só, a realidade é que o Chega é um partido de um homem único, não é de um homem só. Somos 60 lá, para além disso somos milhares espalhados pelo país. Podem tentar esconder, mas já não vai... E Loures é a sua cadeira de sonho? Diga? E Loures é a sua cadeira de sonho? É de certeza. O Ricardo Leão e todos os outros aqui presentes certamente darão os bons vereadores da oposição, e eu serei o futuro Presidente da Câmara a partir do dia 12. Sei que vou receber a chamada de todos, porque independentemente de tudo, temos uma visão de bom futuro para o Conselho. Acredito que mesmo aqueles que podem estar com cara mais chateado me vão ligar nessa noite a dar os parabéns. Gonçalo Caroço, após as eleições de 2021, o então líder Bernardino Soares abandonou o Conselho que o elegeu por 2 vezes, sem qualquer explicação. Pensa que essa fatura ainda está em aberto e será o Gonçalo a pagá-la? Não, isso é uma fatura que alguns nos querem fazer passar, mas que a população está completamente fora disso. Isso é conversa de quem, como se viu ainda agora, gosta de falar da CDU como se ela fosse o problema maior deste Conselho. E não, a CDU é a solução para este Conselho. E por isso, aquilo que eu quero dizer é que a CDU está na luta para ganhar estas eleições, estamos na luta para disputar com o Partido Socialista, e não sei se todos vão ser bons vereadores da oposição, porque se não houver maioria absoluta, alguns se calhar não serão da oposição, mas tenho a certeza que os vereadores do Chega, ou o vereador do Chega, será a oposição com a CDU. Ricardo Leão, como reage à bipolaridade do Partido Socialista Nacional, que o aplaude nos festejos e o vaia nas dificuldades? Veio? Já foi alguma tourada? Eu não me lembro de ter ido a alguma tourada ultimamente. Eu sou a favor das touradas, atenção. Sim. Mas não me lembro de ter ido a nenhuma. Portanto, vaiado, como é que isso tem que dar o termo? Qual é o termo para não ser vaiado? Critica, aponta o dedo. Sim, o vaia, obviamente, é entre... Sim, mas obviamente é entre... Não sei se... Também uma provocação, teve um aviso prévio. Teve um disclaimer prévio. Esticaste um bocadinho agora. Relativamente à questão que me coloca, é dizer o seguinte: não. Se nós, e não sei se teve, ou se perdeu algum tempo para ver a minha apresentação da minha candidatura na sexta-feira, tive um pavilhão de paz e amizade com 1.200 pessoas, tive o PS em peso, todo lá, tive o Secretário-Geral do PS, o Secretariado Nacional do PS, a Comissão Política Nacional do PS, os deputados praticamente todos aqui de Lisboa. E, portanto, vocês... Tu não és jornalista, disseste há bocado. Não sou. Eu não percebo, um ano e meio, mas sendo o apoio do PS, teve aqui a prova viva de como o PS está agora. Há uma coisa, ao contrário de outros partidos, não vou mencionar porque já foi aqui muito mencionado, há liberdade interna de pensamento. É normal, perfeitamente normal. Agora, há uma coisa que pode ter a certeza: ninguém me condiciona a minha ação, as minhas decisões, e eu, enquanto for presidente deste território, do meu concelho, o concelho onde eu nasci, que é o meu concelho, agirei sempre na defesa do meu concelho e do meu território e da minha população, independentemente das vaias que possam acontecer. Muito bem. Nelson Batista, vamos então aos 2 minutos final. Começamos por si, e aqui não há margem. Os 2 minutos, tem um cronómetro ali à sua frente. E, portanto, por uma declaração final, 2 minutos, a Câmara é aquela. A minha declaração final é muito rápida, não leva 2 minutos, é que realmente o Conselho precisa de reformulação e eu estarei sempre disponível para trabalhar em prol do Conselho. E algumas das medidas que não foram aqui elencadas e que eu estou disponível para trabalhar no Conselho têm a ver com a área da mobilidade, tem a ver também aqui com um espaço que eu entendo que é essencial e crucial aqui para o Conselho,
que tem a ver com uma loja do cidadão e termos aqui a construção de um pavilhão multiusos que dê resposta a competições nacionais e internacionais, é fundamental para o nosso concelho e eu prontifico-me aqui também a trabalhar nesse sentido. E depois foi aquilo que nós já falamos aqui, enquanto houver freguesias com falta de água, com falta de saneamento e com falta de condições em pleno século XXI de vivência, temos de trabalhar aqui conjuntamente para resolver o problema destes abastecimentos de água. Por fim, uma outra situação, e é um problema que nos atormenta aqui também muito no Concelho, tem a ver com a questão dos montes e dos verdes e dos RCDs. O nosso Concelho parece quase o depósito da área metropolitana de Lisboa. Comprometo-me aqui também a que a Polícia Municipal seja também descentralizada de Loures para a zona oriental do Concelho, que seja feita e que seja com mais postos, portanto, mais polícias municipais e que possamos também fiscalizar de uma forma muito dura para que realmente estes depósitos irregulares deixem de acontecer no nosso território, criando também um centro de recolha de RCDs para que realmente as pessoas saibam onde é que se pode deixar os RCDs, para que depois os mesmos possam ser reciclados no nosso concelho. Portanto, estas são propostas que são essenciais e cruciais para o desenvolvimento do nosso território também e para o bem-estar da população. Bom, eu mais do que propostas, já há de haver todos nós o nosso programa eleitoral e as pessoas tiveram a oportunidade Eu queria, nestes últimos 2 minutos, mais uma vez agradecer a presença, agradecer a todos, dizer que, da minha parte, continuarei a fazer aquilo que fiz durante estes 4 anos. Recuperar 8 anos de atraso de uma gestão comunista que estagnou, que atrasou uma visão sectária e ideológica e que atrasou muito em áreas como a saúde, a mobilidade, a habitação e a segurança. E é a segurança que eu quero terminar. E também com a aposta na área social. Sabe que ouvi aqui falar, são 4 milhões de euros, estamos a apoiar as IPSS, as associações de reformados, para criar 990 vagas em creches e nos nossos lares, para os nossos idosos, no apoio residencial. 4 milhões de euros é um dos municípios que mais apoia no âmbito das nossas IPSS e das nossas associações de reformados. Mas queria deixar uma palavra final para a segurança. E queria deixar esta palavra final para as nossas bombeiras e para os nossos bombeiros. Que eu tenho muito orgulho neste mandato em me considerarem como o Presidente de Câmara que mais apoia as corporações de bombeiros no país. E é mesmo. Nós, quando cheguei à Câmara, há 7 corporações de bombeiros, a CDU só apoiou 3 EIPs, ou seja, bombeiros profissionais, 3. Tiveram que sortear, dito pelos comandantes, sortear para quem é que ficava. Hoje não são 7, não são uma para cada 7, são 2. Nós temos 14 EIPs, 2 para cada EIP, 2 para cada corporação de bombeiros. São 70 bombeiros pagos pela Câmara e pelo Governo e que antes eram apenas 3, agora são 14. E dizer mais, é uma forma de uma gratidão que eu tenho para com os nossos bombeiros, pelo esforço que têm tido, e nós só nos lembramos deles quando estamos aflitos. E eu sou um Presidente de Câmara que continuarei a apoiar os bombeiros de forma intransigente, porque não há desidrato nenhum para um autarca que quer sentir a sua população segura. E os nossos bombeiros merecem. Tal como o apoio à PSB que vamos dar com a aquisição de novas viaturas, tal como é a contratação de 230 câmaras de videoproteção para nos proteger, mas para penalizarem quem pratica crimes no nosso concelho. Muito obrigado, Gonçalo Caroço. Aquilo que queria dizer é que nós tivemos 4 anos numa gestão que não foi uma gestão CDU, onde foi possível de ver que houve outras estratégias e houve outras prioridades e que, ao final destes 4 anos, aquilo que entendemos é que o Concelho não avançou como podia e como devia. E por isso nós, como eu já referi há pouco, teremos que ter a habitação e as respostas sociais como uma prioridade absoluta, porque as pessoas têm a sua vida cada vez mais dificultada. As pessoas têm cada vez mais dificuldades no seu dia-a-dia. E a Câmara não pode ser mais um agente a aumentar a injustiça social, como aconteceu nestes 4 anos. Não. A Câmara tem que ser um agente que apoie as pessoas e que esteja com elas quando elas mais precisam. E, portanto, a área da habitação e a área social serão 2 prioridades absolutas no próximo mandato, associado a mais 2 questões. A primeira tem a ver com a cultura. Nós vamos avançar com o Centro Cultural no próximo mandato. Portanto, foi algo que estava iniciado com a CDU, algo que a atual maioria meteu na gaveta, por uma opção errada, porque para nós, sem cultura não há democracia e, por isso, o Centro Cultural é algo que vai ter que avançar porque os agentes culturais precisam ter esse espaço e a cultura tem que ter um espaço digno no nosso Concelho. Por último, nós vamos ter que falar com as juntas de freguesia, com os CIMAR, sobre a questão da limpeza e do espaço público.
Neste momento, essa é a principal preocupação que nos é transmitida pelas populações. E por isso nós vamos ter que trabalhar para ver como é que, de facto, podemos fazer com que este Conselho seja melhor, esteja mais limpo, esteja com melhores espaços verdes, e isso vai ser uma das nossas prioridades do próximo mandato. Bruno Nunes, 2 minutos. Sabe que eu acho que no dia 12 a decisão, eu acho, e os estudos e as sondagens que já foram feitas indicam que dia 12 teremos um grande terremoto político em Loures. Terremoto no sentido do abanão. Claro que tudo isto poderá acontecer. Não temos grandes dúvidas que a decisão será se o futuro Presidente da Câmara será Ricardo Leão ou Bruno Nunes. Se será o PS a governar ou o Chega. Da nossa parte, nós percebemos que durante estes 4 anos, o abanão que demos na política local e o que fizemos que gerou uma visão diferente sobre a forma como Loures tem sido governada, inclusive nestes últimos 4 anos. Portanto, 0 habitação municipal com o custo inerente ao orçamento municipal e sermos nós a pagar. Não irei construir nem mais uma casa de habitação municipal enquanto o parque habitacional não tiver uma boa gestão. Despejar quem tem que ser despejado, garantir que aqueles que merecem ser protegidos e que têm que ser protegidos, nomeadamente os acamados, os idosos, têm que ser protegidos na habitação municipal. As ruas, as estradas, as pessoas percebem, eu não preciso dizer nada. Basta ver como está a limpeza urbana, o problema sério que deixaram no Chimar, as pragas e a forma como o desordenamento do território tem sido praticado ao longo dos últimos anos. Eu não preciso de fazer campanha nem ataques políticos a mais ninguém nesta fase do campeonato. Basta as pessoas saírem à rua e tropeçam com estes problemas. O que nós queremos é, de facto, durante os próximos 4 anos, fazer um grande abanão, considerar que, de facto, foi feliz a escolha do Loures no centro, mas que nunca conseguimos vir buscar a centralidade que o município necessitava. E existem questões que não são só da responsabilidade do município, mas na questão da segurança, muita preocupação, não só com a falta de efetivos na Polícia Municipal, mas também com as tarefas que a Polícia Municipal pode desempenhar, com a falta de efetivos de PSP e de GNR, e um regresso efetivo, e agora podem aproveitar para copiar todos e meter no programa nos próximos dias, porque é importante, um regresso massivo dos guardas noturnos ao município, porque se o Governo não resolve, e a Polícia Municipal não se forma em 2 ou 3 dias, nós temos que dar passos em frente para garantir o sentimento de segurança, para além da videoproteção, que nos municípios não se chama videovigilância. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade e votos de uma excelente campanha. Obrigado. Obrigado.